Olá, curiosos da vida alheia! Hoje nós vamos voltar um pouquinho às nossas raízes de antigo podcast, do antigo Cadê a Bússola? E eu chamei para conversar comigo a Candy Fabrícia, olha, eu quase falei o nome dela errado de novo. A Candy Fabrícia, está na Irlanda há 10 anos, ela é de São Paulo e ela mora aqui na minha cidade. E ela é, tipo assim, ela é uma pessoa interessantíssima. E nós vamos bater um papo aqui um pouquinho da vida dela, das ideias dela. É isso, vou botar ela aqui na tela e a gente dá um oi para a Candy. E só para avisar, né? O canal agora se chama Dissonância Organizada e esse vai ser o nome do podcast também. E eu vou colocar o link todo na descrição. Não esquece de dar o seu like e se inscreve no canal para ajudar a tia aqui. Oi, Candy. Oi, Candy, eu vou te chamar de Candy até o pode me chamar atenção, tá? a essa altura da vida o que vier eu tô aceitando. Candy, Cândida, Candy. Candy é sacanagem. Não, mas Cândida é minha mãe. É sério? É. Nossa, isso aqui eu vou cortar. Não, deixa. Na verdade, o meu nome é o apelido dela. Foi por isso que ela botou Candy. Ah, interessante. Essa Interessante. Ah, por isso, agora eu entendi. Eu achei que era alguma coisa de, sei lá, ouviu alguma palavra em inglês e não. não, é o apelido dela. Tanto que na minha família, se você falar Candy, eles já vão automaticamente pensar na minha mãe. Nossa! Na família eu Pô. sou Fabrícia. Ah! Todo Eu mundo me também. chama de Eu tenho Fabrícia. dois nomes também, né? Minha avó me chamava de Catarina, mas a maioria da família me conhece por Mariana. E Pois é. Não, e isso é uma confusão na cabeça da criança, porque quando eu fui para a escola, tipo, eu estava em casa feliz ali, todo mundo me chamava de Fabrícia, então eu sou a Fabrícia. sim. Fui para a escola, Cande. Aí eu fiquei olhando para o lado assim, Quem? será que isso é algum, sei lá, olha, que Que pegou para eu entender sacanagem. que também era meu nome. Eu ficava assim, ué, gente. Confunde, né? Código, alguma É, coisa que eu não sei. putz, cara. Ninguém me avisou que meu nome era Candy. Sim. Fiquei no susto. E Candy, então só dá uma apresentaçãozinha sua aí, o que que você faz? Eu ia falar no começo, mas aí eu esqueci, pra falar a verdade. Mas o que que você faz? Você tá aqui há 10 anos, né? E aí, quem é a Candy? Eu sou a Candy, alguns me conhecem como Candy Fabrícia, outros como Candy Maia. Eu estou na Irlanda há 10 anos, cheguei aqui, vim para estudar inglês, a vida aconteceu, muita água rolou debaixo dessa ponte, muita chuva, e hoje eu trabalho como recrutadora na Ferrovia Nacional, na Irish Rail. E há alguns anos atrás eu iniciei um business, né? Um negócio onde eu dou consultoria de carreira. Então, eu ajudo as pessoas a se encontrarem profissionalmente, identificar potencial e oportunidades, definir uma estratégia de colocação profissional ou de transição de carreira aqui na Irlanda, escrevo currículo, LinkedIn, job hunting, preparação para entrevista, tudo que tiver relacionado a recrutamento e carreira, tô Que a lá. gente precisa aqui, né? Isso. Depois eu vou trocar umas ideias com você. Bora, bora, estamos contratando. Olha, e por que que você veio? Você veio pra Irlanda pra estudar, né? Vim para Irlanda para aprender inglês, Já veio porque eu falando? nada. Vim, eu sabia aquele inglês de traduzir música que vinha no pôster da revista Capricho, sabe? Olha eu Ó, entregando a idade. E aí cheguei aqui, eu só fazia assim, aham, aham, só concordava e ia. Chega lá na hora, a gente vê o que que faz. E eu queria aprender inglês para trabalhar em navio de cruzeiro, por isso que eu queria vir. boa, Eu boa. estava eu precisava de um tempo, eu era advogada trabalhista no Brasil, e eu Nossa. trabalhava com advocacia contenciosa de massa.
Então eu divulguei para empresas enormes como a Eletropaulo, Burger King, Gafisa, Tenda, Grupo Pão de Açúcar, só gente bacaníssima. Uhum. Aqui não. E aí eu fiquei muito decepcionada, essa é a palavra, porque eu sou muito apaixonada pela justiça, pelo que é justo, né. Senso de justiça E forte, né. não rolou, sabe, assim, a justiça não é justa, o sistema não é. E aí eu falei assim: "Eu preciso de um intervalo aqui, senão eu vou enlouquecer". Aí eu pensei: "Vou aprender inglês". Aí eu trabalho no navio de cruzeiro aí, faço uma grana, volto, monto meu próprio escritório e aí eu vou trabalhar nos meus termos dentro da minha ética. Aí eu cheguei aqui, a vida aconteceu, casei, Isso que eu ia fiquei, falar, a vida aconteceu. casei com um polaco e Polaco? polonês, casei virgem de véu na igreja, Ah, coisa que linda. linda. Eles são religiosos pra caramba, né. Muito! Nossa, essa parte é boa. É. A gente ia casar só no civil. E aí porque assim, apesar de ter nascido, crescido e sido batizada na igreja católica, minha família é 110% cristã, Uhum. alguns evangélicos, outros católicos. Acho Jesus Cristo massa. O problema foi clube. Sou Eu devota de eu São nem José. eu vou ficar quieta, porque Não, sim, eu tenho um grande respeito pela religião, sabe. sim. Igreja é outra história, mas eu tenho um grande respeito pela religião. Jesus Cristo é massa. Sou devota de São José, assim, fervorosa. Eu falo: "Zezé, segura na minha mão que eu estou precisando". E tenho uma intimidade muito grande com Maria. Então, assim, porque eu tive essas experiências espirituais com essas entidades, santos, Sim. enfim, dê o nome que for. E eu me perdi porque eu estava falando isso. Você nossa senhora, o TDAH aqui não vai deixar eu lembrar, vai. Ah, então, É. aí estava aqui, só que eu tá, tem todo esse carinho, esse respeito e essa cooperação, intercessão, enfim. Só que hoje em dia eu não sou católica, Sim. né. E ele é absurdamente católico, tem como diz lá, terrivelmente católico, Católica. minha família também. Aí a gente estava morando junto, ia casar só no civil, aí um dia o príncipe olha para mim e fala assim: "Mas se a gente não casar na igreja, nós vamos viver em pecado". Quanto tempo vocês estavam juntos? Aqui é Estávamos tudo juntos rápido, né. quase 2 anos, É, e já estava morando junto há uns sim. 4 meses por aí. Aí eu fiquei assim: "Ô amor, o pecado que você tá falando já foi cometido há muitos anos atrás". Aí eu falei assim: Vamos casar na igreja então". Aí nós fomos conversar com o padre Derek, lá em Ashbourne, padre Sensacional. sensacional. Contei para ele a situação, a sorte é que eu já era batizada e tinha primeira É comunhão. isso que eu ia te perguntar, se teve que fazer a primeira comunhão, etcétera. Eu tive que crismar. Hum, legal. Aí ele falou assim: "Olha, eu vou pedir autorização para o bispo para te casar". Aí ele falou assim: "Como você não é crismada, você vai casar como se eu fosse um membro part-time da igreja. Tipo assim, Como assim? half membership. E aí Nossa, depois que eu crismasse, aí sim eu ia ser considerada full member completamente". nem sabia que isso existia. Nem eu, mas, pô, enfim, foi a história que eu ouvi. Aí ele falou assim: "Mas você se compromete a vir fazer a catequese, assistir a missa todo domingo". Gente, o que que o amor não faz? É, Aí eu me comprometo, aí entrei na catequese, ia na missa todo domingo, aí tinha catequese depois da missa. Mas a experiência em si foi muito legal, porque como era catequese para adulto, e só uhum, tinha eu e mais outra moça, foi muito legal, porque aí, assim, não era aquela coisa de ficar batendo a chibata na gente, a sim. gente tinha as lições e a gente conversava, discutia, foi muito E é legal, foi legal, muito é. legal. Aí ai que ódio. Do carnaval até a Páscoa, que foi
não é quarentena, gente, a quaresma, e mais que a quaresma acaba no domingo de Ramos, que muito cristão não sabe, Pois é, pois é. quaresma, minha gente, acaba no domingo de Ramos, tá? Não é no sábado de Aleluia, mas isso é assunto para um outro momento. Deixa Mas quieto. a Semana Santa. Aí, eu tinha que ser coroinha da igreja todos os domingos da quaresma. Nossa, Aí eu ficava lá no palco com aquela cara de santa. nossa. Ai, foi ótimo. E a missa do meu crisma foi a missa do sábado de Aleluia, que é a missa das luzes aqui, né, que é diferente da celebração no Brasil. É Tá, um eu pouco não sei muito, não conheço muito da. É um pouco diferente. Então foi uma missa muito bonita, muito bonita. Então, assim, não me arrependo de absolutamente nada, mas fiz tudo isso para poder casar com o príncipe na igreja. Que no final das contas a gente separou também, porque o príncipe virou um sapo manco, que puta que me pariu. Mas também não arrependo, porque tudo é vida, tudo é experiência, a gente Sim, está aqui para se arriscar. é o que eu falo, né? Foram anos de amor, de casamento, de parceria, até que não foi mais, né? Mas foi, aconteceu, Oi, né? Eu também me separei, casei aqui, é a mesma coisa. Mas enfim, meu episódio tá lá no canal. Quem quiser que veja. E aí tu chegou aqui, e já começou a trabalhar na área? Ou... não, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar de cuidadora de idoso, Ah, é fofo. um trabalho que principalmente brasileiro vê com um olho assim de desprezo, porque eles acham que isso é um subemprego. Eu detesto esse termo, porque não existe subemprego. Emprego é emprego. Pagou conta, tá justo, é Sim. legal. Mas muito brasileiro que vem pra cá fazem empregos que são considerados subempregos, né? No Brasil. Então, Maria. é. E quem ficam fazendo pose de rico, já fica aqui o meu spoiler. Pra quem fica fazendo pose de, ai, tô ganhando muito dinheiro, primeiro que ou é mentira, ou tá fazendo algo ilegal, ou está vendendo atividades de É. entretenimento adulto. Porque trabalhando com Ou tá, carteira assinada e pagando é, imposto, a ou tá Europa fazendo cleaner sem pagar imposto, que tá cobrando 20 conto a hora e fazendo, sei lá quantas horas por dia, não tá vivendo, né? Marina, mesmo assim, se O você aluguel. fizer, não tá mais desse jeito. Não, a economia, já estamos em recessão desde 2022, está Sim, tudo absurdamente caro. Eu vi um sim. flat hoje para alugar em Dublin, um Não, flat, um Dublin tá. estúdio, um cativeiro por Nossa, 1.500 €, cara. mais caro que o É que eu alugo muito, aqui, né? entendeu? Então, assim, não, quem fica posando e fazendo, esbanjando, como diz, ostentando, ou é falso, É, alugou o carro e aí tirou foto, é. ou tá envolvido com coisas que, Ui, mano, é. você não aprovaria. Pois é, pois é. E o mercado também, né? Eu falo que hoje, para comprar, fazer uma compra básica, bem básica mesmo, assim, eu tô gastando quase 100, eu gastava 30, 40. Sim, Hoje tá quase quando eu 100. cheguei, ó, 10 anos atrás, a minha compra semanal e incluía carne, 10, dava 20 15, e vinte é. e cinco. A minha compra semanal hoje, e eu sou sozinha e bariátrica, ou seja, É, eu não não como come. muito, tá dando 100, cento e É, pouco. é, mas A tem coisa açúcar. mais cara que eu consumo é leite de aveia, que custa 2 € o litro, que eu espero a promoção. É, tá um Assim, absurdo. mas foi em 10 anos. Cara, mas aumentou mais de Sim, 500%. sim. E não foi tipo de 10 anos pra cá, foi de pouco tempo que teve Foi de esse aumento grande. 2019 para É, cá, mais ou menos. foi do Covid 2019, pra cá, né? 2018. É, foi mais ou menos daquela época do Covid É, é. que deu uma aumentada De gostosa. 2022 para cá fez assim, ó, Uhum. Foi mesmo, foi mesmo. absurdo. E os salários caindo. Por que que eu falo isso? Porque como eu trabalho em Você recrutamento, sabe. eu estou muito atenta no marketing, no marketing, né, no mercado de trabalho, no fluxo de vagas e salários. Então, o que que começou a acontecer? Em 2022, as grandes empresas, com o Covid, elas acharam que ia dar um boom, que ia dar alguma coisa, então elas inflaram
E aí elas viram que não ia rolar aquele boom. Então foi quando começou a acontecer aquelas demissões de massa a partir de janeiro de 2022. Então, as Big Techs, só aqui na Irlanda foram mais de 5.000 demissões naquele ano. É muita gente. E aí o que que faz? Manda todo mundo congela o recrutamento, manda todo mundo embora, muda o nome da vaga, tá? Porque aí eles fazem, é redundante. Elimina a vaga, cria outra vaga, e aí eu vou falar coisas que eu vi especificamente no recrutamento. Contrata pelo salário mínimo. É, tipo, a pessoa tinha um salário de 50.000, foi mandada embora, aí dali 2, 3 meses, quando o negócio começou a engatar de novo, as mesmas vagas com nomes diferentes ou em empresas, porque assim, a vaga é uma só no mercado, né? Só troca Sim. a empresa. Só que o povo oferecendo 38.000, não saio de casa, eu fico em casa coçando a Sim. frieira, mas eu não saio. Entendeu? E para ficar 5 dias no escritório. É, que também isso 5 dias, foi um. porque tudo isso gera custo. Você deslocar para o escritório gera custo. E eu falo com as minhas clientes da consultoria, eu falo assim, gente, vocês têm que calcular custo quando vocês forem negociar, principalmente mulher. Se você tiver que estar 5 dias no escritório, você vai gastar mais shampoo, você vai ter que lavar o cabelo mais Sim, vezes. Ou você vai, se você tem cabelo cacheado, você vai usar o modelador de cacho, ou você vai fazer escova, mais creme. vai ter que fazer, se você pinta ou se você faz luz, você vai ter que refazer com mais frequência, porque você está lá 24 horas. Roupa vai ter que lavar mais. Perfume, maquiagem, bolsa, sapato, o café que você vai comprar, o tempo que você vai gastar de deslocamento, a passagem, a gasolina, estacionamento. Uhum, tudo. E esses custos saem do nosso salário depois do imposto, porque você não tem retorno de imposto desse dinheiro. E eu fiz conta, porque eu sou É, gasta de 3 a 7.000 euros por ano só para estar no escritório. Então, se te oferece nossa, um salário de 38.000, você tira 20% de imposto, 38, 3, vamos botar aí, 4, dá 31. 32. É, Aí você tira 5.000 que você vai gastar para estar no escritório, é, sobra nada. 27. A gata começou a encher meu saco. É, E é um cálculo que as pessoas não entendem. Por isso que eu tenho raiva de bilionário, por sim. isso que eu tenho raiva de capitalismo e fico possessa quem defende, porque eles não perdem dinheiro. E eles não estão demitindo porque, olha, o meu lucro diminuiu. Isso Não, aí, é porque o lucro supostamente desacelerou ou não está na velocidade que eles gostariam. sim, sim, sim. Não existe essa coisa de distribuir o que eles estão recebendo para salário, né? Não, para quê? É. E uma coisa que você falou aí que eu queria te perguntar, porque eu trabalhava remoto, né? Eu trabalhei no Insônia, não consegui mais, né, ajustar com as crianças o horário, e eu consegui um emprego remoto num call center, ou seja, uma merda, né? Eu tava ganhando menos do que eu tava ganhando no Insônia. E, e aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô contratada, né, mas não tô mais trabalhando, é, tinha muita, isso assim, 2 anos atrás, 2 anos e pouco, 2 anos e meio atrás. Tinha muita vaga remoto. Hoje, eu fui tentar mudar, porque o remoto para mim não tá dando, né? Eu tenho um filho autista e às vezes eu tô presa no telefone e não posso sair para socorrer, não dá mais para fazer. E aí eu fui tentar procurar outra coisa que fosse remoto. Por quê? Por causa das crianças, né? Não tem condições de eu sair, ainda mais morando no interior, tem nada aqui, né? É, aí não acha mais. Não acha Não, mais. não tem. Muito, e a maioria é call center. Então, E eu fico assim, eu sinto vergonha alheia de empresa que posta vaga, principalmente vagas administrativas que dá perfeitamente para ser feito remoto. Ai, 5 dias, 3 dias. Aí eles falam assim, híbrido, 1 dia de casa. Enfia esse dia no cu. pois é. Primeiro que assim,
A semana útil tinha que no máximo ter 4 dias, porque Uhum. um dia a gente vai fazer serviço de casa, outro dia você tem que socializar, porque isso também É é para importante. mental e física, e um dia para o peão descansar, Sim. para o peão ir no banco, para o peão marcar um exame médico, ir no mercado. Não, quando você Aí tem filho, você não descansa, porque você não como você está trabalhando, daí eles chegam, tem que resolver tudo com eles, né, você termina de trabalhar, o final de semana é para arrumar casa, para, né, para sei lá, levar eles para sair, para fazer alguma coisa junto, porque senão você fala: "E aí, eu tô trabalhando, não tô dando atenção para as crianças", e quando você precisa fazer alguma coisa, ir no banco, etc, não tem etc, como. você tá correndo na hora do almoço. Tipo, Pois é, então assim, é muito insalubre as condições de vida das pessoas nesse sistema capitalista tão opressor que a gente está vivendo hoje. É sim, muito opressor. E assim, é entristecedor como as pessoas, algumas delas ainda não enxergam isso e algumas e batem palma. Eu não quero causar confusão. eu quero. Tô brincando. Incrível como esse bando de pau no cu sem consciência de classe ainda aplaude bilionário, dono de capital. Acha que ter uma padaria, que ter uma lojinha de É, carteirinha é, de celular, é ser dono do capital. é, Você não é. aquele eu não sei se você chegou a assistir o eu não sei se você assiste essas coisas, né, o Monark, você sabe quem é o Monark, né. Ele foi Infelizmente, oi? contra a minha vontade. O ele foi num podcast chamado Três Irmãos, Ai, eu não sei se você chegou a ver, você chegou a ver com o Gaio Fato? eu vi só o corte dele falando que a elite domina e que eles têm um laser azul que pode Nossa, explodir a cara, gente. foi daí pra pior, foi daí pra pior. E assim, eu assisti, mas assim, eu assisti, eu estava com dor na barriga de rir, assim, porque o próprio Gael Fato depois falou: "Olha, eu por que que eu fiz? Por que que vocês acham que eu fiz? Pra eu poder dar risada". Então, assim, ele já foi fazer, porque ele falou: "Porque ia ser engraçado", porque não tem, assim, e O Monark, assim, não dava para esperar, a gente já não esperava nada não, dele, mas ainda assim ele superou superou. E o negativamente. cara tentando explicar o que que era propriedade privada dos bens de consumo, e ele achando que propriedade privada é a sua casa. E eu falando: "Meu Deus do céu". Não é, coração, propriedade privada é a fábrica da BMW. Exatamente. E o cara E priva os funcionários daquela nossa, fábrica de cara. ter uma É, BMW. não é o bem pessoal, não é bem, não é o bem de consumo, é diferente, né, a propriedade pessoal não é a propriedade privada. Nossa, mas foi assim, É ladeira abaixo. doloroso, Catarina, é Sim, doloroso e, assim, eu vejo e reconheço e sempre que eu posso, eu assino e pago a mensalidade dos canais desses sim, educadores, sim. porque é um trabalho muito árduo É, você explicar que não vão: "Ai, mas eu tenho uma BMW", tá, mas você ainda não é não dono do interessa. capital, você não cobre prêmio. É, Quanto tempo você sobrevive se a sua renda interromper? A sua renda que vem exatamente, da sua força de trabalho. Ou do exatamente. seu tempo. Se você está vendendo seu tempo, sua expertise, É. Aí, mas não adianta, porque não é só ele, é uma quantidade enorme da sociedade que acredita que que a propriedade privada é sua casa, seu carro, e não é. E aí eles acham que o comunismo quer acabar com isso. Não, 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 não é isso, sabe. E é incrível, e não adianta você explicar. e não adianta. Não, E brasileiro ainda tem muito problema, porque eles têm necessidade de ter status, e aí para eles acharem que têm aquele status, eles acreditam que tem que sim, pensar igual as pessoas. É o que o Paulo Freire falou: "Quando a educação não funciona, o sonho do oprimido é se tornar o opressor". é, Eu vi um vídeo de um cara falando, eu sou péssima com nomes. Ele estava falando, existem bens e coisas de consumo que são para sobrevivência. Casa, sim, água, essas coisas não deveriam ser cobradas, porque você precisa disso para viver, sim, comida, etcétera. No Brasil, eles começaram a cobrar pela água, porque aí como entra como gasto e consumo, aumenta o PIB. puta, eu não sabia disso. Ai, caralho. Porque é consumo. Aqui na Irlanda a gente não paga Não, água. mas foi por pouco, né.
7 horas da manhã eu tô lavando Mas por pouco, né, não sei se você por pouco, mas eu lembro, eu quase estava aqui. foi. Então, assim: "Ah, vamos cobrar a água?" Os leprecaunzada foi toda pra rua, tocou o terror, falei assim: "Não vamos pagar porra nenhuma". Igual a taxa da televisão, ninguém paga aqui. Não, Chega os fiscais irlandeses e falam: "Ah, fuck off". é, não tem TV, acabou. Então, assim, não pode. Então, por isso, ai, porque o PIB, claro, vai socando tudo que não Que deveria não ser deveria, incluso no PIB. que não é PIB, né, assim, PIB, gasto de água não devia entrar no PIB, moradia, saneamento básico não devia entrar no PIB, eletricidade não devia entrar no PIB, cesta básica não devia entrar no é, PIB. Ainda acredito que alguns custos com saúde não deveria entrar, a saúde básica não sim, deveria sim. entrar no PIB, porque são coisas de Que seria o sobrevivência GP que aqui, né. devia ser capitalizado. Sim, sim, definitivamente, eu concordo em 100% com você, porque, né, e eu achei muito interessante que aqui o povo realmente foi brigar Foi, né. foi, e aqui o povo e o pessoal se engana muito, porque o irlandês ele é muito amigável, né, muito farrista, É, muito inteiro, mas os bichos também são brabo. Pra se eles são encarar lá e aquele começar a soltar bomba, minha é, filha, é os leva um 880, pulo. né, pra quem conhece a história da Irlanda, né, sabe que os caras eles Não se brigam. engana. É, são galo de briga. Ai, eu amo os Eu irlandeses. não, eu também, eu também. Eu casei com um que é, né, meio irlandês e eu tenho um parceiro também que é meio irlandês. É incrível. É, mas e a Irlanda, que a questão da Palestina lá, né, a Irlanda também é o único Posicionam país é o claramente. único país que impôs, ou está tentando impor, agora eu não sei como é que tá a atualização, sanções, apesar de que são sanções, né, como é que fala? Que não é uma sanção, assim, efetiva, né, que são Simbólicas. simbólicas, isso, são sanções simbólicas porque, assim, a Irlanda também não tem força, né, na União Europeia, então Mas o que pode, mas você vê, foi o único país da União Europeia que falou abertamente: e a Espanha, "É genocídio sim, sim. não apoiamos". Inclusive Israel fechou a embaixada deles, é que eles falaram: É, "Vai tarde". tá. Eles falam: "A gente não quer cortar as relações com vocês, mas se vocês quiserem ir embora, vai". Tipo, foda-se, né, manteve né, aquela política, mas O eu Irish achei ótimo. politeness, O é Irish ótimo. eu falo que é muito passivo-agressivo, né, é extremamente passivo. Então, mas eu achei super, super legal isso, porque o que tem mas só que como não tem muito poder, né, eles fizeram isso para ver se o resto da União Europeia segue, e por enquanto E só a você Espanha. sabe que já estão enfrentando retaliações, né. Os Estados Unidos começou a recusar a entrada de irlandês lá por conta do apoio, assim: "Ah, se vocês estão apoiando a Palestina, então significa que vocês estão contra Israel, que significa que está contra a gente, então", e começou a recusar visto da Você galera. viu o cara, acho que ele era finlandês, sueco, sei lá, da Escandinávia ali e ele foi pra lá e eles, como turista, não foi nem como pra estudar nem nada, porque eles falaram que quem for pra lá de estudante, etcétera, Que a pra que mídia que social. teria que ter uma social media, né, aberta pra eles olharem os seus posts, né. E esse cara, eles mandaram ele dar o celular, ele acabou dando o celular, achou que não tinha nada, ele tinha uma foto do JD Vance careca, tipo um meme dele careca. E eles negaram A a Terra da Liberdade. estadunidense é um bando de É, não vou nem falar animal, porque os bichinhos vão ficar, coitados, né. mas eles são tão tapados. Já temos estudantes irlandeses com visto de estudo recusado por conta de mídia social. É absurdo, né, cara. E você falar que já não era um país muito fácil de entrar, assim, pelo menos para brasileiro, né. Aí agora com isso tá e aí o povo fala: "Não", e tem gente ainda que eu conheço, que ainda tá na negação de falando que assim: "Ah, é só pra gente legal".
Tira os imigrantes de lá para ver o que que so Já aliás, tá, né, já tá acontecendo, né. não, calma aí, espera aí, se você não é índio nativo, você já é um imigrante. Exato, Então, assim, vamos exato. tirar todos os imigrantes, vai sobrar uma meia dúzia de índio, Uhum. porque eles dizimaram também os locais, os povos originários. Pois é, Então, assim, dá von eu tenho vontade de ir lá para eles e falar igual o meme lá do Brasil: "Fecha o cu, você também não é daí? mas é Você verdade, também não é daí, você também é é invasor". verdade, é verdade. E aí, vamos considerar dos não nascidos lá, é igual aqui, tira a mão de obra estrangeira, vai Pois é, sobrar quem para fazer? pois é, hospital o primeiro que vai ficar no cu. Essas rodovias que vocês estão dirigindo, quem vocês acham que esticou o piche no chão? É, As enfermeiras nos hospitais. Eu fiquei internada aqui em 2023 e eu acho que de todas as pessoas, eu fiquei 7 dias no hospital. Então, assim, com certeza uhum, 100 pessoas passaram por mim ali, né? Porque tem médico, enfermeiro, sim. auxiliar, tudo. Dessas 100 pessoas, eu acho que se 4 eram irlandesas, foi muito. Eu fiquei internada no começo do ano, e realmente acho que eu lembro de 2 irlandesas, 2, né, das irlandesas que entravam e saíam, assim, nenhum dos médicos eram irlandeses, né, o médico com o inglêsinho melhor, assim, era uma espanhola, que era com inglês, porque realmente, assim, tinha uma médica que tinha que ir até com alguém do lado dela para ela ajudar, ela devia estar aqui há pouco tempo, mas ela era islâmica, eu não sei de qual país, mas ela era islâmica, então, assim, porque estava usando hijab, né. E assim, um amor de pessoa, mas tinha aquela, né, a coisa da que eu não conseguia entender muito, e ela não conseguia me entender, então tinha uma outra pessoa ali do lado dela. Tô. Mas todos eles, pra você ter noção, né, que não tem gente para trabalhar, tanto que eles estão chamando gente que não consegue nem falar inglês direito. Não tem. Gente, a área da saúde aqui, vocês não têm noção. Eu vou falar da área de cuidados de idosos, tá? Só do home care. Em 2018, tivemos uma conferência nacional de cuidadores e tal. Lá naquela época, a projeção era de que a população idosa da Irlanda iria dobrar nos próximos 10 anos. Aqui. E que lá atrás já tínhamos um déficit de 5 a 6 mil profissionais para Nossa, atender aquela demanda lá em 2018, tá? Hoje, 7 anos depois, quero nem a gente não conseguiu nem cobrir aquela demanda e ainda estamos matando cachorro a grito aqui. nossa. Finalmente, o governo tirou o cuidador de idoso da lista de inelegível do visto, colocou no Critical Skills, mas colocou cota. Ano passado, a cota de visto para cuidadores, ela esgotou em maio. Ai, gente, não faz sentido isso. Não faz sen primeiro que tinha que estar no Critical Skills e ter uma exceção para o valor de salário para facilitar o processo, porque não tem Uhum. gente para trabalhar. Não tem, não tem, ponto final. É. E assim, os E às recrutadores vezes a de saúde condição de trabalho, assim, isso eu tô falando porque, eu tenho uma amiga que trabalhou já, né, a minha ex-sogra já trabalhou também e elas não conseguiram ficar nem muito tempo, porque elas falaram que as condições eram péssimas. Porque assim, principalmente no home care, porque se você trabalha numa nursing home, você vai ganhar o mínimo, que é 13,50, 13,70, uma coisa assim, baixíssimo. Se você for Só que o ponto positivo é, você chega e passa o dia inteiro num lugar só que geralmente as shifts são de 12 horas, exaustivo. No home care é um pouco mais dinâmico, só que você só é pago pelo tempo que você está dentro da casa do cliente. puts, O seu tempo de deslocamento não é pago. Então você vai ganhar, sei lá, 14, 15 € por hora, só que você vai gastar 12 horas para trabalhar 7 horas e meia, 8, porque tem o tempo de deslocamento. Então, assim, é exaustivo e você voltando lá na vaca fria do subemprego, você vai ali para ajudar uma pessoa que precisa. Então, assim, não é só a pessoa como eu trabalhei com isso, eu falo assim, a pessoa tem que ter
tem que ter isso na essência, porque você pode ir lá só fazer e ir embora, só que, cara, a pessoa precisa, sabe. Então, assim, você tem que estar lá. Então tem gente que está em depressão, tem gente com demência, Sim, sozinha, tem gente que você é a única pessoa que a pessoa vê o dia inteiro. Então, esteja lá, sabe. E geralmente a gente está numa pressa, que você quer sair 5 é, minutos cedo daqui para poder, entendeu? sim. E às vezes para conseguir fazer as coisas, você não consegue dar uma atenção também que eles precisam, É, porque você tem que limpar, tem que dar um fazer isso. banho, tem É, que trocar de roupa, trocar fralda, e tem diversas, debilidades, não do sen de dessas, necessidades, né. das necessidades. Então, mas é um trabalho é um trabalho muito difícil pela própria natureza, ele demanda muito fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas eu, na minha experiência, eu tirei muito mais retorno e muito mais, eu sou muito grata a toda a minha experiência, 4 anos como cuidadora e depois mais 2 anos dentro do RH e recrutamento, 2 anos e Na meio. mesma empresa? Não, eu troquei de emprego igual eu troco de Ah, calcinha. não vou nem É o falar jeito de nada, porque saber lá, é, é o jeito de saber disso, se a sim, pessoa, se a empresa que você está não te valoriza, você não, vai para o próximo. é, Eu não devo lealdade e fidelidade para capital nem nenhum. não. Tá certíssimo, tá certíssimo. A gente faz o máximo que dá, o certo, né, o correto, para também não ter, né, problema, mas e você trabalhou na nursing home, né, ou na em Trabalhei nos ah, 2, na também. em nursing home e trabalhei em home care. Tá. Qual que você preferia? Eu gostei mais do home care. Você consegue dar um pouquinho mais de atenção, né. Mais atenção, para mim é mais dinâmico e talvez porque eu trabalhei em nursing home que não era boa, eu falei assim: "Carai, velho, isso aqui, É. poxa". Eu tenho uma amiga, eu não vou falar nome, não vou falar a nursing home, nada. E ela trabalhou numa nursing home que ela falou que às vezes a ela tinha que limpar alguém ali que estava debilitado, e ela via que a pessoa não tinha sido limpada propriamente falando por dias. Chegava a machucar, assim, né. Mas isso também acontece no home care, tá? É, Também acontece, porque assim, a pessoa vai lá e faz o serviço de qualquer jeito, pode dizer que fez e vai embora. Eu não consigo. sim, ela também não. Então eu falo assim: "Se você vai cuidar de uma pessoa, cuide dela como você gostaria que cuidassem de você". Então eu ia nas minhas velhinhas, eu tive uma velhinha lá em Dublin, não vou falar nome, quando eu comecei a trabalhar com ela, e ela era baixinha, tinha incontinência urinária, diabetes, e ela era muito gorda, então a barriga dela era gigante, dobrava por cima aqui da pelvis e da do pubis Sim, dela. sim. Ai, ali, E aquela ela área usava ali. fralda. Então, ficava molhada. E as meninas que iam lá antes de eu começar a trabalhar lá e dividir as shifts, só trocava a fralda, passava um paninho porco assim, não. Aí eu falei com ela assim: "Coração, tem uma assadura aqui na dobra da banha dela, estava dessa grossura assim, ó, parecia que você tinha cortado Nossa. ali". Aí eu falei assim: "Olha, vai doer, mas eu vou limpar e eu vou cuidar da pele e ela vai ficar ótima. Pode Gente, ser?". passa um Sudocreme, sabe. Só porque dá trabalho, É, Catarina, porque depois você aquele tem que extra de pegar, limpar. enfiar o dedo ali na pomadinha, passar, Não, limpar. e depois você tem que limpar. É, Então, assim, então tem que limpar, depois eu não vou nem passar agora, como diz, no cu dos outros é refresco. que pariu. Então eu botei ela deitada na cama, peguei a bacinha com água e sabão, empurrei a banha dela para Uhum. cima e limpei, passei um dedo de sudoku, taquei talco, fez um, como diz, Oh, é, uma massa, né. uma massa. Ela, e eu falei assim: "E se alguém reclamar de ter que limpar isso aqui, você me avisa". É. Oh, E eu ainda comprava as brigas. E aí foi indo, e aí eu comecei, ela pediu para me mandarem mais vezes para lá. sim. Então eu comecei a fazer mais dias. Então eu ia de manhã, tirava ela da cama, limpava, trocava a fralda e voltava de noite para trocar e botar na cama de volta. Ela ficou cheirosinha, a Ai, pele dela ficou lisinha,
foi indo, ela ganhou confiança em mim, aí ela deixava eu dar banho nela, então ela começou a tomar mais banhos durante a semana. Sim. E ela ficava assim: "Ai, Cândido, mas se você me der banho, você vai se molhar". Eu falei assim: "Mas eu sou Cândido, mas eu não sou de açúcar, não vou derreter, bora". É. E aí botava a touquinha, tinha dia que eu lavava o cabelo e tal. E aí, eu estava só fazendo o meu trabalho, só que eu estava fazendo aquilo com amor, com É. cuidado. E aí eu fui ficar sabendo anos depois que ela falava de mim Ai, para todas gente. as cuidadoras até o dia que ela morreu. Ai, gente. Cande mudou a minha vida, a Cande cuidou de mim, a Cande. Você fez uma diferença enorme na vida dela. E você entende o presente, o privilégio que é você ter uma Sim, oportunidade dessa na sua vida? Para mim isso dá um quentinho no coração, assim, que dinheiro nenhum, sim. sabe, status nenhum. É. E aconteceu isso com alguns clientes, por isso que eu falo que não que eu seja uma pessoa maravilhosa, porque eu Não, estava mas você tem fazendo. você tem decência. Não, sério, assim, você tem decência, né. Mas, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de estar ali e fazer aquilo por aquelas pessoas. E eu recebi muito da vida do universo, porque, assim, quando eu fiquei doente em 2023, que eu tive sepsis, que é a infecção Nossa, generalizada, foi completamente assintomática e caramba, do nada eu entrei em choque. Não morri, caramba. não morri porque não era hora. A gen é. Eu fui para o Connolly Hospital, fiquei lá quase 8 horas esperando, comecei a estribuchar na sala de espera, aí começaram a gritar, me levaram para dentro, e assim, eu não posso nem reclamar, porque estava tão lotado, tinha gente deitada até no chão, e o povo da saúde ali, ó, não tem tempo nem para É. peidar. Quando eles me botaram numa maca, a maca ainda estava quente, Catarina. Nossa. E aí a médica irlandesa foi lá, olhou, 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 eu estava quase morrendo, minha pressão estava 5/2. É. Ela falou assim: "Ó, você está muito mal, seu coração pode parar a qualquer momento, eu vou botar monitoramento, não sei o quê". Aí ela arregaçou antibiótico em mim, ela falou assim: "Ó, vou te iniciar o tratamento para o pior cenário, pior que você tá, você não vai ficar". É, é. Ok, se for isso, você tá tratada, se não for isso, você tá tratada. Eu falei: "Manda", eu não tinha força nem para discordar. É. E todo mundo, sem exceção, todos os profissionais da saúde foram anjos nos 7 dias que eu fiquei internada. Nossa. Cuidaram de mim, a veinha eu não conseguia comer, então a veinha da copa, né, da comida vinha, ela ficava assim: "Vamos, meu amor, você precisa comer", eu não consigo, ela deu comida na minha Meu boca. Deus. A minha veia estourava, aí vinha as enfermeirinhas e pegava outra, e eu tenho muito medo de agulha, então elas vinham 3, ficava um no braço, 2 me distraindo, sabe assim? Gente, aham. No dia seguinte não tinha maca, a enfermeirinha irlandesa arrumou uma briga, porque ela tá com 42 de febre, ela vai morrer nessa cadeira. Arrumou uma briga, arrumaram um leito para mim, porque eles tiveram que me tirar da maca do pronto-socorro para internar, para Sim. dar espaço para outra pessoa que estivesse morrendo. E você ficou internada no corredor? Mas não foi no Ao corredor ou em quarto? quarto. Quarto. Quando me tiraram do pronto-socorro, eu fiquei numa cadeira no corredor. Só Putz, que eu estava desfalecendo, eu estava com febre de 42 graus, caralho. a pressão ainda 5, 7, eu estava a mãozinha gelada da morte ali fazendo reflexologia do meu pé. E aí foi a hora que essa enfermeirinha veio me checar. Ela falou assim: "Você não pode ficar nessa cadeira não". E aí ela foi lá para o posto de enfermagem e eu só olhando, e ela, ó, no telefone. Mas ela arrumou briga com umas 4 pessoas. Arrumaram um leito para mim no quarto. Cheguei lá, a cama ainda estava quente também, mas me botaram bonitinha, botaram soro, tudo. E me trataram assim, Super bem. e todos os lugares, todas as vezes que eu precisei estar num hospital, toda gente, palmas para os profissionais de Sim, saúde, sim, porque são definitivamente. pessoas que trabalham por vocação, porque É.
Nossa, eu queria dar um abraço em todos eles no mundo inteiro. As condições até pra eles, né, e eles terem que, além de fazer o trabalho deles, que já é um trabalho pesado, terem que brigar pelo paciente, né, porque nossa, cara. Tem uma história boa de quando eu estava Conta, internada. conta. Na quarto cole era enfermaria, né, Sim. então tinha 3 leitos do lado de lá, 3 leitos do lado de cá. Então tinha 3 homens de lá, uma véia insuportável, eu e uma maca vazia quebrada aqui, sei lá. Aí tinha cortininha que separava o meu leito do dela. Essa velha maldita, ela berrava 24 horas, ela xingava, ela tratava todo mundo pior do que lixo, aquela maldita. E xingava, mas assim, humilhava, ela era muito ruim. Aí o povo levava chá para ela, ela fazia assim, ó, tchá, jogava o chá. O chá só não caía em cima de mim por conta da cortina, tá? Que filha da Filha da puta. puta. Aí as enfermeiras iam, como ela não tinha mobilidade, tinha que trocar a fralda dela periodicamente. Aí durante a noite a gente ia lá dormindo. Pô, você tá ali também se recuperando, cara. Você precisa de repouso. A velha começava a gritar e acordava todo mundo. Eu falei assim, Sem noção, respirar, cara. porque eu não tinha força. Eu fiquei internada na terça-feira. Quando foi sábado para domingo, que eu já estava mais fortinha, eu falei assim: Comprou não, briga. eu tenho experiência, eu vou lá cuidar da velha. Eu fui lá, conversei com ela, limpei a bandeja dela. O que que você quer? Eu quero um Lucozade, busquei um Lucozade para ela, tal, conversei. E aí ela começou a tratar mal e continuou sendo filha da puta. Eu falei: então não é. Aí teve uma hora que me deu uns 5 minutos assim, Catarina, ela lá, e ela sendo muito cruel com as pessoas, muito cruel. E eu sei que não é porque o staff estava tratando ela mal, porque eu vi que não. Sim, E ela sendo cruel. E eu também, por eu ter trabalhado 6 anos com idoso, eu sei também que não é demência. Ela era ruim porque ela era ruim. você Eu conseguia, né. levantei, Ai, mas eu levantei com as venta aberta de ódio. E eu fui lá e falei assim: se você não calar a sua boca e começar a tratar esse povo direito e com educação, eu vou te matar sufocada no travesseiro. Na hora que você dormir, eu vou te sufocar e eu vou te matar, sua velha maldita. Deu a pavor na velha. Eu tô doente, você tá desrespeitando o meu direito de descansar e me recuperar e de todo mundo aqui. Aos berros, assim, eu, o travesseiro na mão. Eu vou te matar! nossa. Aí veio todo mundo da enfermagem me acolher. É, Não pode, vem cá, tá tudo bem. E deixaram a velha é, lá assim, ó. assustada. Deixa ela absorver. Ela não deu um pio mais. Ótimo. E Ela lembrou de precisava falar precisava de por uma favor dessa, e né. muito obrigada. Olha que incrível. O que é Porque que um eles não travesseiro podem na fazer isso, calada da né. noite faz, né? Os profissionais não podem fazer isso, né, então Aí o pessoal veio, me trouxe um chá de camomila para me acalmar, mediu minha pressão. Eu falei: "Gente, ela está interferindo no meu direito de repouso e sim, recuperação. sim, Tóxica, seja sim, você a tóxica". tóxica. Ela tinha visita? Porque, assim, gente assim normalmente não tem, né. Um filho dela foi uma vez, porque ela tinha que fazer umas outras coisas lá e não podia voltar para casa por conta do problema dela de mobilidade e um problema no coração. E ela queria voltar para casa e não estava aceitando ter cuidador. Ai, Então fala assim: enquanto você não aceitar cuidador, você não pode ter alta. é um livramento para o cuidador. Já tive clientes assim. Olha, é complicado, é complicado. Caramba. Fofocas, Fofoca. fofocas. Não, eu adoro. Isso é ótimo, adoro saber essas coisas, assim, né, quando eu faço esses esses episódios. As histórias, gente, e o povo Ai, tudo veio me acudir: "Calma, Candy, calma, vem aqui, tá tudo bem, não liga para ela não". Eu falei: "Ligo, ela tá xingava as pessoas dos piores nomes, jogava coisa nos funcionários. que O isso, pessoal ia lá gente. trocar a fralda: "Você tá me matando". Eu falei assim: Gente.
E às vezes a pessoa que tá fazendo nem consegue fazer direito, porque às Não vezes tem que consegue. imobilizar a pessoa, aí machuca, né, porque Não tem como, não tem como de pegar e jogar fralda suja das meninas, velho, ah, sabe, é, assim, não. Não, para eu chegar no ponto de falar: "Eu vou te matar sufocada no travesseiro", é porque a pessoa caprichou por um tempo muito prolongado. entendi. Eu detesto briga, mas a hora que eu Mas pego na hora uma que você pega qual o seu signo? taurina. Ah, os signos fortes do zodíaco, né. Mas eu sou Ascendente. filha de Iansã com Xangô, na Ah, é? Umbanda. Qual que é o qual que é o meu? Eu não sou, eu fiquei sabendo uma vez que era Xangô e Yansan também. Yansan é do Rio, né? Não, o rio é Oxum. É Oxum e Xangô, eu acho, o meu. Xangô é o da pedreira e do fogo. É Xangô da qual que é da justiça? É Xangô. Xangô, é. Xangô e Oxum. Oxum? É, É, Oxum, esse que é a aí é do o meu. rio. Acho que é por isso que a gente tem esse senso de justiça. Então, assim, Xangô é o orixá da justiça e ele é o orixá das pedreiras e do fogo, tal. Então tem essa coisa. E Iansã é o orixá da tempestade, veja. Ah, chegou, chegando, né? Então, é só a gente mansa me É, acompanhando, então não dá. Mas assim, poxa, não na minha frente, porque se sim, você se omite, você é cúmplice. sim, sim. Tem uma historinha que é assim, o cara estava em cima do muro, um anjo do lado e um É. capeta do outro. Conhece essa história? Hum, conta, porque eu Essa não. história é ótima para os isentões de plantão. É, Tá o muro, caboclo em cima do muro, do lado de cá o anjo, do lado de cá o capeta. Aí o anjo, vem para cá, vem ser legal, vamos fazer o bem para a humanidade, vamos botar fogo no capitalismo, vamos matar os visionários, vem aqui, vem cá para o céu. E o cara em cima do muro olhava para o capeta lá lixando a unha. E o anjo lá, não, venha, venha, vem ser bom. E o capeta lá lixando a unha, não se deu o mínimo do trabalho. Aí o cara vira pro capeta e fala assim: ué, você não vai falar nada para me convencer para ir pro seu lado? Aí o capeta vira pro cara e fala: o muro também é meu. boa, gostei dessa. Gostei muito, 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 muito dessa. O muro também é meu. Então, assim, se você não e eu falo muito, eu tive uma discussão muito recente sobre racismo. Eu, como uma mulher branca, branca Branca nunca. do Brasil. Ah, eu também, eu também. Eu Mas falo vamos isso. colocar em melhores termos. Eu, como uma mulher não preta, não basta apenas não praticar o racismo, eu tenho que combater, Sim, eu tenho que repreender quando eu vejo sim, isso. com Porque senão o certeza. muro também é meu, É, entendeu? senão Se você você também não tá no se muro do posiciona capeta, né? contra, você está agindo por omissão. É, né? No Código Penal brasileiro tem isso, que Ah, é é? por ação ou omissão. Então, se você está se omitindo, você Ah, está. sim, é, isso eu sabia. Eu não sabia que eram com essas palavras, mas sim, eu sabia que quando você se omite, significa que você está, né, cúmplice. É. Então, assim, eu não ia ver aquela mulher ser cruel, porque ela não estava sendo mal educada, ela estava sendo cruel, jogando coisa, bosta no povo, pegando o negócio dela de xixi, e jogando na equipe de enfermagem. É. Eu não con foi uma eu não tinha força para ficar em pé, mas eu levantei e falei: "Eu vou matar você". Me orgulho disso? Não deveria. Ah, isso é ótimo. Entendeu? E os outros 3 Adorei. velhinhos que estavam no leito do lado de lá: Assim, né? "Boa, boa". E a véia calou a boca, deixou de ser escrota, Sim, sim. porque lá no interior o povo fala: "Remédio para doido é outro É outro doido", doido, é. É isso. sabe. A hora que o doido bate na porta e fala assim: "Vamos ali rasgar dinheiro?", não De onde vai. de São Paulo que você é? Eu sou de São Paulo, mas eu Capital? morei muito tempo em capital, mas a família do meu pai, eu morei também muito tempo em Paracatu, Minas Gerais. Ah, Por isso que eu tenho esse entendi. pezinho. É que você tem o sotaque misturadinho, né? É meio que igual eu que
Eu sou Tem caipira por parte de mãe e de pai. comida boa, que minha avó era mineira. Minha avó Viu? era mineira, então cresci com aquela comidinha gostosa. Menina, eu fiz uma sopinha de lentilha com linguiça Ai, hoje, para, meu Deus. temperei com sazon de feijão. E aí, a hora Você que comprou no tava ali Lidl também? olhando, Eu foi logo, também. meu gosto. Eu comprei, fiz. O irlandês aqui ficou, falou: Nossa, fica bom mesmo, né? Eu falei que fica bom. Sabe de nada, sabe de nada. Ai, delícia, minha Nossa, vou marmita aí tá depois, tá? é. Botei linguiça e quebrei ovo, porque eu aprendi isso com meu pai. Quando você tá ali com a sopa, o Quente. caldo borbulhando, claro Quebra. que você quebra o ovo em Meu algum pai fazia lugar, isso. pra ver se não tá podre, e joga. E aí cozinha. É, meu pai fazia isso. Aí na E sopa, aí o assim. ovo pega o gosto, sabe, assim? Aí você pega aquele ovinho assim com a geminha mole dentro da sopa. É assim que você faz ou você. Sem as gema mole. É, eu adoro a geminha Deixa mole. cozinhar até ficar. Durinha. E a minha mãe, com a mãezinha linda, que mulher maravilhosa. Foi por isso que eu não morri quando eu tive choque séptico. Para a gente crescer forte, ela fazia Ovo cru. gemada. Ah, É, e aí quebrava um ovo cru no leite de Toddy, no eu copo de comi ovo Toddy. cru. E eu gostava, aparentemente. Hoje eu não sei se eu. Não lembro se eu gostava ou se eu não tinha opção, mas eu tomei um irt É, de ovo cru que eu não consigo nem pensar. nossa. A língua chega engrossa, só de pensar. Eu não, minha avó fazia assim, colocava na casquinha mesmo. E aí colocava sal e eu comia. Hoje eu não consigo, não. Não Mas eu suporto, gosto da gema mole, assim, mas. Nossa, não meu, suporto. meu pai quebrava e pegava aquela sopinha com ovo dentro, aí você quebrava a gema dentro da sopa, aí dava aquela misturadinha, ficava bom pra cacete. Eu acho que é porque eu comi tanto que eu enjoei, porque eu lembro que eu gostava É. de ovo frito com a gema mole, e aí eu jogava o arroz ali, fazia uma Ai, nossa, casquinha. adoro isso. Pois Ai, é, eu tomei abuso, assim, abuso real. Não gosto, não consigo nem. Outro dia, quando me falaram que macarrão à carbonara, você tem que quebrar um ovo. ovo, Ovo cru, é. tomei pavor. É. Mas não é todo mundo que faz assim, né? Tem gente que só que faz um Mas aí não é creme, mas não é carbonara, carbonara. mas chamam de carbonara, né? Como Eu, diz o italiano lá daquele programa do Artista, se a minha avó tivesse roda, ela ia ser uma bicicleta. Não é carbonara. o, tinha um chefe, trabalhei como chefe já, que eu já também já fiz de tudo. E ele falava que o carbonara levava creme de leite, né? E ele pegava e batia o ovo cru, botava um pouquinho de creme de leite, aí botava o resto e eu ficava só olhando. Falei, não, não leva. Mas aí quem era o chefe mesmo, né? Esqueci agora até o nome. Mas quem era o chefe do lugar lá era ele, não era eu, né? Tá bom, tá bom. A gente Eu sou do concorda. partido que tá gostoso, o cliente gostou. É. Aí teve uma vez que quando eu fui fazer o curso de RASP, né? Que tem que fazer o curso né, como é que fala? Hazardous, pra trabalhar dentro de uma cozinha, você precisa fazer esse. Food safety. É, isso. E aí eles falaram, né? O problema disso daqui é porque nós, holandeses, não temos, né? A gente não tá acostumado, a gente não cresceu. Então, assim, pode ser muito perigoso pra gente ter uma infecção com salmonela. É por isso que é tão difícil aqui você abrir um restaurante com comida crua, por exemplo, um japonês, você ter a licença, né, pra trabalhar com carne crua. Isso daí é papo de gente porca. Porque se você pegasse a vigilância sanitária do É. Brasil e botasse aqui, não ficava um. Isso é verdade. E eu falo não ficava um, incluindo os que têm estrela do Michelin. Eu sei, eu Não trabalhei fica na. um. Acho que foi a segunda ó, cozinha mais busy, assim, mais busy da Irlanda. E, cara, tinha hora que eu olhava que eu falava, eu não vou comer o que esse cara tá encostando, porque não tinha. Não, eles não têm parâmetro de qualidade nenhum, Hum, em pouquíssimos lugares, inclusive. É, Não só restaurante. é. Assim, É, ninguém morre. Não tem muita gente que morre, tá? Então, assim, não fiquem com, com receio de ir a restaurantes, mas. assim, cria imunidade, né? A gente vê no Brasil, então tá tudo certo. Inclusive, quando eu era casada, gente, que ódio. Fui pro Brasil, levei o Arthur.
A gente estava lá e aí ele foi todo preocupado, né? Brasil, país tropical. Ele achou que a gente se transportava em cipó, sei lá o que que ele achou. É. Levou uma sacolinha de remédio com probiótico, porque as bactérias do Brasil, e eu Nossa. assim, virando o olho, né? Eu falei assim: você Ai. sabia que entre uma selva e outra tem hospital e farmácia? Entre uma selva e outra. Mas ele levou lá porque as bactérias do Brasil e o corpo do Uhum. polonês, porque o remédio do Brasil não ia Puta. ajustar com o corpo do europeu. Mas E o meu digamos que tem brasileiro que cateado, pensa o mesmo aqui, né? Que, ah, mas esse remédio não funciona pra mim, eu tenho que usar o do Brasil. E eu falo, mano do céu. puta que pariu atrás de caralho. É, Sabe? Desculpa o palavreado. não, O olho revirava, parecia a tela de caça-níquel, mas eu falei: ai, leva. é. Vai parar de encher o saco? Então leva. Aí a gente chegou lá, ele comeu, que parecia menino que estava amarrado. Ele, em 20 dias, engordou 9 quilos. Ele comeu tudo que deu para mastigar. Mano, Ele comeu. Podrão a rodízio de japonês. Ele comeu. No dia que a gente chegou, naquela noite, a gente foi no rodízio de japonês, de um amigo meu lá na Aclimação. Ele comeu até ele fazer assim, ó, nó. uma guiosar pela metade, porque eu não conseguia nem terminar de guiosar. Eu comi a minha quantidade ali, aquela coisa. Você já estava bariátrica? Não. Não. Aí, no dia seguinte, ele acordou serelepe, a gente ia viajar Hum. assim, com pão, já torando a comida. Eu tive reação, com os olhos desse tamanho inchado. De, de Eu, peixe? eu não sei o que que foi. Eu sei que nessa viagem eu tive várias diarreias, eu tive várias reações alérgicas à E comida, o polonês? tudo. Eu tive insolação. Eu tive insolação quando eu fui também. Ele pimpão, bronzeado, comendo como se não houvesse amanhã. Aí ele teve a audácia de um momento virar para mim e falar: "Você tem certeza que você é brasileira?" Filha, Eu falei assim: "Vai tomar no cu." que filha da mãe. Então, assim, Deus Gente, tem os seus favoritos. que doido isso. E ele achando que ele quer passar mal, né? Nem lembrou de probiótico porra nenhuma, É, ninguém. e você que precisou. E lá quase morrendo. Ai, Nossa, cara. É engraçado, né? Quando eu voltei, também eu fui em 2015. Então, assim, eu vim pra cá em 2013, de janeiro de 2013. Em 2015 eu fui, em novembro, e, cara, eu não estava aguentando, assim, eu não estava aguentando. Assim, eu já sempre tive problema com calor lá, mas dessa vez, acho que pela falta de hábito, né, eu já passei muito mal. A gente foi pro Rio, porque a minha família é do Rio, então a gente foi passar, né, foi ver meus tios e tal, e meu tio mora na Barra, e o apartamento dele no primeiro andar, então, assim, não tem aquele ar, né? Mas assim, ele fez um bacalhau, acho que ele esqueceu de salgar o bacalhau, não sei, né? Mas depois que eu comi aquele negócio, eu fiquei. Eu não conseguia respirar. Você acha que a minha pressão foi lá pro saco? E aquele calor e. Oh, nossa! ainda é Eu complicado passei também. Eu muito tô no mal. Brasil. Ano passado, quando eu fui, eu dei a sorte que teve uma frente fria quando eu estava lá, então, assim, não foi um Não dezembro foi. tão quente. Então, assim, as É, temperaturas estavam entre 25 e trinta e é, dois, que para o verão deles não tá não é, quente. é. E eu assim, ó, Não, a minha ex-sogra e meu ex-marido foram comigo. E eles estavam usando o cardigan, assim, em São Paulo, né? Quando a gente estava em São Paulo. Mas na hora que foi pro Rio, assim, foi onde eu não aguentei. Eu não, eu tava de boa, sem casaquinho, sem nada, pra mim tava ótimo. Mas eu sempre fui calorenta. E gorda também, né? Então a gente tem aquela camadinha extra de, de proteção. Não, mas eu sempre fui, assim, gorda, magra, mesmo quando eu não era, né, gorda. É, e, cara, eu passei muito mal. Eu falei, gente, eu não conseguiria voltar pra cá de jeito nenhum. Porque era uma época que o povo falou, ah, tá, mas tá frio. E eu, né, tá. E os irlandeses passaram frio, e eu não. quando eu ainda morava lá, eu já reclamava do calor. E assim, quando eu vou para lá, é uns 3, 4 dias para ambientar na temperatura. Aí eu fico assim, É, eu não consegui. Eu fiquei 3 semanas e não consegui, cara. Eu tava assim, e caçando roupa. E na época eu, assim, tava, não tava com o peso que eu tô hoje, tava bem menos.
E mesmo assim, eu ia em loja de gente gorda, de plus size lá, e não achava um filho da puta de um shorts ou um vestido pra comprar. Esse é um problema muito Puta. grande para quem é gordo, né? É outra coisa assim, Aqui eu agora já acho. tá tão, É, mas também umas coisas feias, né? Porque assim, depende do lugar que você vai. que porque a gente é gorda que tem que vestir qualquer saco de É, é. batata. Hoje em dia, 2025, as opções estão mais Muito variadas, mais. temos Shein, a China Assim, entrou nesse mercado, trouxe eu bastante sou opção. gorda, mas assim, a minha, né, a minha, o meu tamanho de roupa eu ainda consigo comprar na Pennies, por exemplo. Tem a opção ilimitada, é limitadíssima, mas eu ainda consigo a Deals, né, que agora tem a empresa deles, eles têm até mais opção do meu tamanho, que seria o 22, 20, dependendo da peça, né? Uhum. Então eu ainda consigo comprar, mas eu assim, eu falo que gente que é muito mais gordo que eu tem que comprar online, né? E, Eu cheguei a usar 26, 28. nossa, Assim, tá difícil, você difícil. não escolhe roupa, a roupa te escolhe. Eu Se achar cheguei. que te cabe, você compra porque é o que tem. Então, quando eu fui pro Brasil, eu tava usando 18. Eu cheguei aqui usando 16. Eu tava usando 18 em 2015 e não achava nada, nada lá. Você vê que não era nem assim uma coisa absurda. Não achava nada. Até na loja de gordo que eu fui, eu não achava. Então eu passei um calor naquele. Hoje em dia, mas Eu não sei como é que tá hoje em dia lá. então, tá continua uma merda, porque assim, a gente volta lá pro ponto do capitalismo, porque É, assim, não é só os assuntos eles não são tão superficiais quanto eles sim. parecem. Porque essa coisa do corpo pequeno, de padronizar, de Dá não é dinheiro, só não porque só por roupa, é né? bonito, é porque a indústria do emagrecimento e da beleza gera Sim, trilhões de dólares por ano. Então, você não achar a roupa do seu corpo e depois ter que gastar 5 vezes mais para você tentar diminuir o seu tamanho para você caber nas roupas disponíveis, é tudo para você fazer ganhar dinheiro, para fazer o sim, capital gerar mais capital. Então, assim, porque assim, se temos pessoas de várias, se cada DNA é individual, por que é que temos que dizer que todas as pessoas têm que ter um tamanho de tal tamanho a tal sim, tamanho? Porque às vezes está no DNA da pessoa. sim, Por exemplo, eu tenho colesterol alto, sempre tive. Depois de muitos anos, se descobriu que é um traço genético. sim, sim. Não vai, meu colesterol nunca vai abaixar. E isso o médico aqui chegou à conclusão depois que eu fiz a bariátrica. Porque eu fiz a bariátrica, Ah, vai resolver tudo, né? É, você perde peso, não é pronto. nem isso. Os primeiros 6 meses da dieta da bariátrica é super restritivo. O primeiro Sim, mês é só caldo. E sim. ainda assim o colesterol não abaixou. E assim, ai, mas seu era caldo gorduroso? Não, porque se você ingerir qualquer óleo, Gordura, é. você vomita. Sim, Então, era caldo sonso, sim. Ah, é, caldo é. sem sal, sem tempero, sem nada. Era só assim, você cozinha peito de frango e bebe a água. Eu É tenho, água de coco, é Gatorade. tirando a Karen, eu tenho umas duas amigas que fizeram também e E ainda assim o colesterol não abaixou. Não é. abaixou um ponto, Catarina. Eu fiquei puta. Aí o médico falou assim: é genético, é sua É. característica, é assim. Você já leu um livro? Eu li um livro, foi assim, um livro que eu já estava num processo de estar ok com o meu corpo, né? E, e quando eu li esse livro, assim, eu não me emagreci, mas eu parei de engordar, porque eu fiquei assim de uma forma que mudou um pouquinho, né? A forma como eu me relaciono com a comida. Ele se chama Happy Fat, da Sophie Hagen. Cara, é um livro sensacional, porque ela é comediante e ela escreveu um livro sério, mas ela colocou aqueles tons engraçados dela, né? E, Leves. cara, se você puder ler, nem que você pegue um audiobook, assim, é muito, muito, muito bom. O livro vale muito a pena, assim, ler. Vou Ele é atrás. sensacional. Eu sempre tive problema, porque assim, mesmo quando, se você for ver fotos, eu não tô falando isso de louca, não.
Se você for ver foto minha com 16 anos, eu achava que eu era enorme, mas se você for ver a foto, eu tinha saboneteira, eu era magérrima, assim, era bem magra mesmo. E achava que eu era enorme, porque as roupas não serviam direito em mim. Porque eu sou alta, tenho 1,72, vai, não sou super alta, mas a minha estrutura óssea, ela é larga. Então eu sempre tive quadril. Então para comprar roupa, calça, eu tinha que comprar um tamanho maior. Aí na minha cabeça tava gorda. E o meu BMI, né, que é o índice de massa corpórea, sempre foi mais alto, Que mesmo é sendo a super magra. maior absoluta besteira, porque tudo depende do caralho da genética do Sim, DNA da pessoa. estrutura, tudo, né? Eu tenho uma estrutura aqui em cima, aqui, ó. É, Você olha para cima, a bicha tá raquítica, bichinha. Só que aí daqui do sovaco ela para é. baixo, aí eu tenho cadeirão, bundão e colchão. Então eu sempre agora não, porque eu fiz redução de mama, mas eu também tinha peitão. Então eu sou uma mulher muito curvilínea. Sim, E tem aquela pancinha ali, porque, né, é normal. é aquela barriga chapada, nunca foi. Eu era chamada de baleia, Eu também. de porquinho da telecena, de tudo, de É, é, e aí você olha uma foto minha quando eu era jovem, você fala: "Cacete, a menina era moldada é, na é. massinha". Não, baleia. "Nossa, você tem um rosto tão bonito, você Ai, tem ai, que eu tenho uma raiva disso tão grande. Teu rosto é tão lindo, por que que você não faz? Ai, mas que raiva que eu tenho disso, dá meu Deus. vontade de bater a cara na placa, você agora não tá Nossa, bonito mais, me é um, deixa em paz". me dá um trigger gigante isso daí, porque é um gatilho fudido. Esse, ai, seu rosto é tão lindo, vai tomar no teu cu. Mas que raiva que eu tenho disso. Já ouvi piores. É, também, mas é que esse daí, ele é tão constante, a pessoa acha que tá sendo tão Acho que você foi legal, definitivo. que, Então nossa, quer dizer que se eu fosse feia, tá tudo bem ser gorda. é, Você só vai preocupar com a minha saúde, porque assim, as pessoas querem que o gordo emagrece com a falsa preocupação, não é pela sua saúde. é, Então, ai, você tem um rosto tão bonito, porque você não emagrece? Então, se eu fosse feia, eu podia ser é, gorda e me fuder na saúde, assim, tá tudo certo. A gente feia, aprendeu a é andar muito cedo, louco isso. quis carregar no colo, é É isso? muito louco isso, cara. Nossa. É. Aí o povo não sabe por que que eu tenho uma irritação natural. Porque eu vejo essas coisas, eu não consigo, sabe? Assim, Você cresce revoltada com você, porque aí você acha no começo, né, da adolescência, você acha que você é o problema. Daí você cresce, começa a ver que não é, aí você não vai ficar revoltado como? e assim, se fosse só comigo, eu tratava na terapia, mas eu vejo isso assim, ó, sendo É, reproduzido em larga é. escala Você vê que industrial. não é, é Não social, é é pessoal, o ridículo. que é pior, É, exatamente, o que é exatamente. pior, não é pessoal, É, é pior, porque você vê todo mundo. Porra, bicho. não. Ah, é complicado. Eu fico chateada. Então a gente foi tomar um cafezinho e voltamos para nossa para nossa bate-papo, vai, porque não é uma entrevista. E uma coisa que me interessou muito de te chamar para conversar, Candy, é o fato de que você também é bruxa. E é muito difícil achar outra pessoa que é aqui, pelo menos para mim, que não sou uma pessoa muito, né, eu não faço uma amizade assim muito fácil, não, né, não sou muito sociável. Então foi muito legal achar outra pessoa que é. Então eu queria assim saber como é que foi a sua, se você teve uma iniciação, como é que foi essa procura da. Então, eu comecei na Umbanda, né, também sou umbandista. E eu comecei na Umbanda porque eu tenho muito sonho, muita clarividência. Ah, Então, eu vejo muito as coisas, muito. E aquilo começou a me perturbar, e eu ia conversar com o padre falava: "Reza", só que não estava adiantando. Então eu fui procurar outros lugares para entender, bloquear, porque realmente você vê uma é. coisa, aí a coisa acontece. Uhum. Aí você fala: "Coincidência". Na sétima vez que tem uma coincidência, você fala assim: Tem "Isso alguma não é coisa. coincidência". Aí você ouve coisas, você sente coisas. Então, Você e é via? vejo. Eu Então, via, eu bloqueei de alguma forma, não sei, mas assim, bom, por enquanto, deixa de acreditar. é.
Hoje eu converso, eu falo assim, quer comunicar? Ótimo, mas não acarece, porque se eu ver, eu assusto, porque eu tenho medo. Uhum. Eu tenho rabruxo que tem medo de Eu assombração. também, eu Então, assim, assustado. eu tenho muito medo. Então eu falo assim: "Beleza, a gente vive em paz, se comunica, troca umas ideias, mas eu não posso ver, porque se eu ver, eu vou assustar e vai cagar tudo". Uhum. Então eu fui parar na Umbanda e ali lá eles me falaram: "Não, é porque você é médium, vamos trabalhar". E aí eu comecei a fazer desenvolvimento mediúnico, trabalhei como médium num terreiro, fiz atendimentos, também coisas assim Legal, maravilhosas, experiências assim que maravilhoso. muito preciosas, muito maravilhosas. E aí vim para a Irlanda, tive que sair do terreiro, obviamente, e seguir ali as minhas práticas eu comigo mesma. Uhum. Não consegui ainda conectar com nenhum terreiro aqui, temos terreiros aqui, mas não Sim. deu aquele clique ainda. E aí eu faço as minhas próprias práticas, né, intuitivamente, com as inspirações e tudo. E a Irlanda é a terra das bruxas, Sim. né, então, assim, não tinha outro lugar no mundo para eu. Paganismo celta total, né. Então eu trabalho muito com erva, eu sou master reiki, quando eu fui fazer Ah, a quando eu recebi, não é iniciação mais, mas o selo de master reiki, me veio a inspiração para eu fazer reiki em animais, então eu sou master reiki ah, que legal. especializada em animais, posso fazer em humanos, mas o meu chamado é para animais, então eu tenho uma coisa muito forte com animais, planta, natureza, então e aí ali eu fui desenvolvendo as minhas práticas com ervas, os meus próprios rituais, então eu sou uma uma bruxa autônoma, Aham. assim. Não estou em nenhuma casta, em nada, mas e aí você vai vendo tanto que quando você começa a prestar mais atenção, você vê, que nem eu falei, eu trabalhei como cuidadora, dei o meu melhor para aquelas pessoas, e eu fiz aquilo sem esperar nada em troca, Sim, mas voltou. Porque todas as vezes que eu precisei de cuidado, eu fui muito bem cuidada. sim. E aí você vai vendo as coincidências acontecendo, né? Essa casa aqui que eu tô hoje, eu comprei ela ano passado. E eu gosto de contar essa história porque dê o nome que você quiser, Deus, Jesus, Buda, Sim. Alá, porque só muda o nome. Eu era final de março, meados de março, eu marquei um atendimento num terreiro de Umbanda, online. E aí eu tinha pedido para fazer atendimento com Exu. Só que na hora que fez a videochamada, quem veio foi um preto velho. Ah, Aí eu falei, veio quem tinha que que vir. ver. É. E aí ali na conversa, o preto velho me falou assim, mas Candy, o que que você busca? Eu falei, não sei, eu só quero agradecer, eu não tenho muito Uhum. assim, eu não tenho coragem de pedir as coisas, porque eu já me É. sinto abençoada, que eu não tenho coragem. Saúde! Aí ele falou assim: "Não, mas tem uma coisa aí que você quer". Eu falei: "Ah, é um sonho muito distante que é ter a minha casa". Ele disse: "Mas quão distante é isso?". Eu falei: "Ah, é muito distante, porque é muito caro, não sei o quê". Ele: "Mas você já foi olhar?". Aí eu: falei: "Então vamos Olha. visitar. Vai e faz a sua parte, que a nossa parte a gente faz". Aí definiu o meu orçamento, né, porque que você sabe, Sim. tem os coisa. Aí falei: "Não, eu vou morar em Athy, porque tem o trem, não tá tão longe, a jornada fica, administrável, tem a Karen", então Uhum. escolhi Athy e comecei a visitar aqui e Redondezas. E aí eu estava vendo uns apartamentinhos que tem ali do lado da estação. Aham. E aí eu tô lá visitando, conversando com a corretora, levei a Roxy comigo, porque afinal de contas a casa é dela, eu tô aqui só Sim, para. ela também tem que ver, né. E a corretora falou assim: "Cândido, tem uma casa ali que tem o seu nome nessa casa, você precisa ver essa casa". Eu falei: Não, vai, vai, vai". Ela insistiu tanto que eu falei: "Tá, então o dia que eu vou visitar o outro apartamento, você marca para eu ver essa casa". "Tá bom". A hora que eu entrei naqui, eu falei assim: "Essa casa é minha". E aí eu botei a oferta abaixo do preço anunciado, a mulher aceitou, eu Nossa, fui a única pessoa que visitou a casa, nossa. a gente entrou em sale agreed no dia do meu aniversário, eu estava no probation, eu sou sozinha e eu não tinha nada do banco ainda.
nada. Cara, Aí eu fui atrás de pedir simulação, o approval in principle e fazer todo o processo eu que nem foi faço ideia de como é que é. nossa, é uma tortura É, psicológica. Entrei na casa, comprei, deu tudo certo, graças a Deus, minha casinha linda. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, a casa é de 1895, tá? eu sei, as casas daí são mais antigas mesmo, É. dessa área aí. E aí eu falei assim, galera que mora aqui, eu também vou morar aqui com a minha cachorrinha. Não precisa ir embora, mas a gente precisa viver em harmonia. Vai. Faz seus rolês aí, só não aparece, porque aí eu assusto, e se eu Uhum. assustar, eu tenho magia para trocar. Só que eu não quero. Vamos viver em paz? Continua o seu rolê aí, eu faço meu rolê aqui, não tenho para onde ir, vou ficar aqui no mínimo mais uns 30 anos, vamos viver em paz. E assim estamos. Cheio de gente aqui. É? Estamos vivendo É, em paz. casa antiga, né? E Aqui, essa aí, casa não é tão antiga, mas parece que teve uma senhorinha que faleceu aqui. E depois disso, parece que ninguém só dava assim, só entrava gente que não dava certo. E aí eu falei assim, tá, tipo, não tô nem aí, sabe? Já acendi uma salve aqui e falei, ó, harmonia, beleza, tá? foi o que eu falei, gente, É, eu não quero que vocês não precisam ir embora, só vamos viver em paz. Eu não vou fazer nada para te incomodar e não faça é. nada para me incomodar e a gente segue de boas. Aí acabou que eu fiz amizade com a antiga dona, e aí papo vai, papo vem, ela vem aqui de vez em quando para alguma carta que chega ainda. Aí um dia a gente conversando, ela viu meus quadros de bruxa lá embaixo. Ela falou assim: você é bruxa também? Aí eu falei assim: como assim? Não? Irlandesa? É, É eu difícil bruxa, achar, porque eles não falam. só que eu tenho dois quadros de bruxa desse É, tamanho na sala. eles, mas assim, não é, eles só quando tem aquela abertura. É, aí, ó, eu bruxa, ela bruxa, as duas donas antigas dela, bruxas. Eu sou a quarta bruxa que é dona dessa casa. Que loucura! Ou seja, no mínimo 60, Sim, 70 anos, até onde se tem notícia, porque a gente não sabe de quem veio antes, de bruxas morando na casa. E todas entrando na casa em situações assim. Era mãe e a filha, mãe e mulheres. filha, e ela e um cachorro, eu, eu e a cachorra. Então, assim, situações. Aí você não tem como falar, olha, coincidência. É, Não, não é. Então, é um caramba. ponto de energia. E assim, se você vier aqui na minha casa, você vai sentir isso. O muro do fundo é aquele muro celta, Acho a sabe? De coisa mais pedra. linda, acho a coisa mais linda. E aí tem ferradura nas fendas, tem magia Ah, é, inteira. E aí, claro que eu já renovei, já fui atrás de sim. ferradura, esses negócios tudo. Então, assim, essa Deixa eu só, pra quem não sabe, a ferradura aqui eles usam muito como proteção, né? isso, É, você vê pessoas mais antigas assim, colocam até ferradura na porta da frente da casa. Eu acho que eu já comentei em outro episódio, mas é uma proteção que eles têm aqui. proteção contra maus espíritos, Isso, que eles não entram. isso. Então tava cheio aí. Você está curioso, você, antes de colocar, porque é assim, ninguém entra e ninguém sai, É, porque fecha. é. Então, primeiro você limpa, purifica, depois se Você fecha. fecha, é. Porque senão você tranca Você os. vai ficar com o que não tá muito legal, né? Então, eu acho que isso se eu não fui atrás, isso se revelou para mim, né? E Sim. eu acolhi, recebi, curto, acho maravilhoso, É, fico a e bruxaria te encontrou, né? Acho que eu não sei, eu acho que pra todo mundo é assim, né? Pra mim também foi uma coisa muito do acaso, mas enfim, isso aí eu falo em outro episódio. Mas eu acho que vem muito pra gente, né? A gente já tem sim. coisas desde pequenininha, e aí E assim, desenvolve. e a minha mãe fala que desde quando eu era piquitica, eu virava assim do nada, É, falava uns negócios meus cabulosos. pais falam isso também. Isso, menina! Ela disse que eu era um toquinho de gente, que eu tinha o quê? 2, 3 anos de idade. Parava e falava. Virei pra ela e falei, mãe, você sabia que a gente veio de poeira cósmica? Você fala assim, nem sabe o que é poeira cósmica ainda, criança. Nem o que é poeira, nem o que é cósmico, como assim? E aí, recentemente, descobriu-se que
Sim, viemos de pó de estrela. É, é. Então, assim, e a minha mãe ficava passada. Então, assim, a gente se descobre, né, não é uma coisa, eu virei bruxa, eu nasci Não, bruxa, e aí eu fui me descobrir. Minha mãe, é lógico que ela é bruxa. é. Eu tenho, a mãe do meu pai, né, tem muita coisa também. E a minha mãe, só que a minha mãe deu uma, mas enfim. Eh, mas assim, você vê, o meu vô, cara, o meu vô plantava no telhado da casa. Ele tinha uma conexão com a natureza, assim, absurda, e ele via, ele tinha sonhos, ele via, sabe. Ele falou que uma vez quase que ele caiu e alguém puxou ele. Então, assim, ele tinha muito essa a mediunidade muito aflorada, né. E Meu pai, é muito ele doido era isso. ele era grandão assim e tinha uma barrigona, né, quase homem de roça. E ele tinha o dom de cura, porque eu lembro que a gente ficava doente, e aí criança, né, fica podre, toma remédio, aí ele fazia uma sopa que ele chamava de escalfate, que é uma sopa de fubá, e ali ele botava bacon, Nossa, quebrava uma ovo. delícia, sopa de Aí fubá. ele dava essa sopa, que diz que era pra gente suar, aí a gente tomava a sopa, ele deitava e botava a gente deitada assim, barriga com barriga. Dormia, acordava pulando igual um cabrito. Curava, curava. Então, assim, É. é genético. Acredite quem quiser, É, entendeu? é, é. Assim, ele tinha essa coisa de Sim. curar. O meu vô, ele era crente, né, eles eram da igreja batista, só que ele tinha muito isso muito forte com ele, né, por mais que ele fosse uma pessoa bastante cristã, no final da vida ele já deu aquela, né, sabe, ele gostava de ler a Bíblia dele e tal, mas ele não era aquele cristão chato, né. Mas ele acreditava, porque, assim, não tinha como não acreditar se ele via, se ele sentia, né, se ele ouvia. E a minha mãe falou que quando eu era pequena, a gente estava sentado lá e eu parei assim e fiquei olhando. Ele falou que de vez em quando me dava essas coisas que eu ficava assim. Aí ela falou que eu falei: "Os meus pais vão morrer quando eu fizer não sei quantos anos". E aí eles falaram que eles assustaram, assim, e aí foi que minha mãe começou a buscar, na época, né, os espiritismo kardecista, né, os centros kardecistas, que eu nunca me encaixei, assim, eu particularmente nunca me encaixei. E aí falaram que é provavelmente alguma lembrança de vida passada, alguma coisa assim, mas que, né, que eu dava esses sustos, assim, né. E o meu pai fez um vídeo com o meu vô, do meu vô contando o conhecimento dele, né, porque meu vô ele curava pra tudo que você tinha, ele sabia o que usar pra curar, a erva, tudo, planta. E meu pai fez Isso um é o que vídeo cura. é, ele fez um vídeo com ele, assim, explicando tudo, assim, então a gente tem esse vídeo com Maravilhoso. tudo guardado. O que eu acho mais interessante e que é uma pena que as pessoas não enxerguem isso, que só muda o nome. Que, por exemplo, eu vou usar a Igreja Católica, tá? Eu fui muito tempo da renovação carismática e do Cenáculo de Maria. Então, eu tive experiências sobrenaturais lá. Então, na renovação carismática, eles têm, e na igreja crente também, em algumas, o dom de orar em línguas, que é quando os É, anjos vêm e você ora em línguas. O que, que é aquilo se não é um transe mediúnico? sim, sim. Só que só pode no deles, né, se for o transmediúnico É, da Umbanda, do Candomblé, você girar cor é o capeta, mas se você girar com louvor é o anjo. é, E aí eu tive várias experiências sobrenaturais, entendeu? Eu fiz um retiro que chama Intimidade com Maria, num período da minha vida que eu estava muito fragilizada. E aí a gente estava numa vigília e não foi só eu que tive essa experiência, porque no final a gente tinha os testemunhos e outras pessoas também testemunharam coisas bem similares. Eu fechei o olho e estava tocando uma música de Maria, óbvio, e ela me pegou no colo e eu senti cheiro de mel e rosas, que são os sinais de milagre dentro da igreja católica. Então, assim, tá. eu vivi isso, entendeu? Então, assim, existe, eu não vou lembrar qual é, quem foi, se foi Santo Agostinho, quem foi. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia Sim, pode supor. Então, eu acho que o verdadeiro crente, e aí não é só o crente evangélico, é o crente que crê, qual qualquer seja o seu. coisa. Se você crê naquilo, você experimenta. E assim, não bota rótulo, É, sabe?
tudo que for bom, recebe e agradece pelo Sim. privilégio de viver aquilo. Porque tem gente que não nasce com o dom da fé, porque fé também é dom. E tem uma grande diferença de dogma e fé. Ah, A fé sim. é dom. Então, assim, tem gente que infelizmente não tem o dom da fé. Eu, graças a Deus, tenho, eu acredito, Uhum. não sou muito chegada em dogma, por isso que eu fui na Umbanda, eu Tenho um problema sério com dogma. estou aqui aprendendo sobre o paganismo, sobre as práticas celtas. Então, assim, é maravilhoso. Quando você se abre para o mundo, para o universo, É, possibilidades são infinitas. Só é. muda o nome. Sim, sim, sim. Que nem eu te falei, eu tô estudando pra caramba pra fazer esse episódio, né, de religião. E, e assim, eu tô estudando, né, tinha muita coisa que eu, né, eu sou muito curiosa. Mas eu queria saber, assim, sem falar merda, né? Eu quero ir baseado na materialidade, porque o que eu falo é a fé, né, a crença, ela é uma verdade absoluta individual. Você, né? Então, assim, não dá pra falar assim, ah, porque eu acredito nisso, eu sei que vai acontecer com você, ou, sabe? Não, não é. Eu acredito, tá pra mim. Dane-se, entendeu? Eu não vou ficar. E eu não vou trazer. Eu não vou trazer eh, pontos da minha crença para dentro de um debate. Porque quando você vai fazer um debate, você tem que ter materialidade, E não certo? paixão. E- exatamente. Só que, como eu te falei, né, eu recebi muita mensagem, assim, de cristão emocionado. E aí eu falei assim, bom, eu vou, é muito engraçado porque muitos deles, não foi um, tá? Foram vários que falaram que pegaram coisas assim, falando que no Alcorão fala isso, no Alcorão fala aquilo, porque teve a maioria disso foram ataques ao islamismo, né? E eu falo assim, gente, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, eles são três religiões que vieram do mesmo berço, né? São religiões abraâmicas, são religiões monoteístas, e todas elas meio que vêm da mesma linha, né? Do mesmo livro até, né? Mais ou menos, né? O A Alcorão é um mesma pouquinho fonte. diferente, mas o próprio islamismo, ele reconhece o cristianismo, eles reconhecem Jesus, eles reconhecem Moisés, então eles reconhecem as outras religiões, né? Tanto que eles chamam, acho que, de filhos do livro, um negócio assim, que, né, que são filhos dos livros abraâmicos, né? De religiões abraâmicas. E, e aí eu vi muita gente falando assim, eu falo, mas aonde que tá isso? Não, e muita coisa, assim, eles nem olharam. Então eu acho que é muito falado dentro das igrejas, talvez. Eles entendem isso como uma verdade, não buscam, ficam repetindo e acaba que tendo Errado. um ódio da religião islâmica. E não entende bulhufas. E isso é muito complicado, porque assim, tem a laranja podre em todos os seres, Sim, sim. E né? é isso Então, que eu vou assim, colocar também. e se você for ver, é muito engraçado, porque quando o cristianismo começou a se expandir no mundo, eles encontraram muitas pagãos e tudo mais, e eles Sim, tiveram que se adaptar para isso, exatamente. entendeu? Então, assim, as datas católicas É, são todas é, adaptadas aos é. Foram, rituais foram pagãos. feitas para facilitar a assimilação. Sim, porque que nem a Páscoa. Não quer dizer que em cada ano Jesus morreu num dia diferente? Você É só que é o entendeu? calendário lunar que era utilizado na época, mas, né? Mas não tem. Por que, que o nascimento é num É, dia físico e exatamente. a morte depende? Um dia usa o calendário lunar e o outro solar, tipo, o outro E solar assim, e não, não é né? que muda 1 ou 2 dias. Tem ano que muda quase que um É, mês. é. Então, assim, e aí não precisa ter essa rigidez, porque a religião, você vai lá na etimologia, é para você se conectar com o divino, Tem outra seja ele coisa. for. Sabe que eu ouvi também mais de uma pessoa? Porque, assim, coisas que eu ouvi de uma pessoa só eu nem levei muito em consideração. Mas coisas que eu estava, né, recebendo de forma repetida, uma delas foi essa. Ah, eu não sou religioso, religião é uma coisa do homem, eu só acredito em Deus e a Bíblia é a única verdade. Aí eu falo assim, então você é religioso?
E você acredita no homem, porque o porque homem que escreveu a Bíblia. exatamente, e não só isso, você segue um livro ali que é praticamente é a base de um dogma religioso, entendeu. Não, e E outra, a esse Bíblia Deus foi que eles falam é um Deus criado também pelo homem. E a Bíblia foi traduzida zilhões de vezes por pessoas diferentes, nem todos os livros e evangelhos estão lá. Uhum. Então, assim, e se você for olhar o próprio Natal e os rituais de Sim. Natal, tem tanta coisa do paganismo. Sim, a árvore. Vídeo da El Que Maravilha explicando o porquê do Papai Noel, que é É. fantástico. Você conhece esse vídeo? Não, eu sei o motivo do Papai Noel, mas eu não conheço dela falando, não. Então, ela estava explicando que o Papai Noel, que é aquele homem grande, de barba branca, com a roupa vermelha, que é porque o cara saía no dia mais escuro do ano É, para caçar, frio. e se ele sobrevivesse, ele voltava com a pele do animal morto. Por isso que estava vermelho, que era sangue. Sangue. Ah, E são as culturas nórdicas, por isso que é um homem grande, e é, que branco e na tal. verdade seria era um santo, né, que é o São Nicolaus, que virou depois o Papai Noel, né. Na Alemanha eles usam o ai, agora eu não lembro. É Krampus praticamente é o Krampus. oposto. É o oposto, né, mas eles ainda têm essa figura também muito importante no Natal, né, que é uma coisa completamente pagã também, se você for ver, né. Pinheiro, gente, não Não, tem pinheiro em Israel, lá não. onde Jesus É. nasceu, em Belém, não tem É. pinheiro, não É, tem castanha a lá. reli a Bíblia, né, vou colocar assim, a Bíblia, que é o, né, aquele o marco da religião praticamente, ela foi formada no Império Romano, entendeu? Ela pegaram lá um concílio de Nicéia e botaram os livros, escolheram alguns livros, e outra, até os livros da Bíblia, eles são, se você for comparar, eu falo mais isso no outro vídeo, mas se você for comparar o Alcorão com a Bíblia, o Alcorão, ele é o mesmo desde a época do Maomé, do profeta, até hoje, tanto que a língua é a mesma, é o mesmo, por mais que tenha existido dialetos árabes, o, o árabe do Alcorão é o mesmo, né? Ele é um árabe antigo. E, e a Bíblia não, ela mesmo que ela tenha sido por muito tempo somente no latim, ela não foi escrita no latim. E os livros, eles eram passados, né, cada livro ele era passado, às vezes mudava aqui, mudava ali, muita coisa manteve, sim, mas os próprios livros da Bíblia, eles não são, assim, uma coisa que você fala assim: "Ah, é exatamente como foi falado", sem contar que a Bíblia foi escrita em mais de uma língua, não foi escrita só no aramaico, né, então, assim, houve traduções, houve interpretações, houve mudança, daí quando traduziu ela do latim para outras línguas, aí teve outras traduções, outras mudanças. Adaptações. E mesmo se você for seguir aquilo ao pé da letra, você tem que interpretar, É, cara, entendeu? Se você for ler todas, para o Primeiro todas. Testamento, É, eu não vou saber o livro exatamente, mas eles falam o porquê de não comer porco. sim, sim, E aí você tem que adaptar aquilo para aquela sim. época. Naquela época que não tinha higiene, não tinha É, saneamento, você vai comer porco é, cheio de verme para morrer com cisticercose, com exatamente. tênia, com diabo a quatro? Peixe, os judeus até hoje não comem, né, acho que foi a Moisés que botou isso como lei, né, porque, se eu não me engano, agora eu não lembro, não vou entrar em detalhe, porque faz muito tempo que eu vi isso, mas e tudo, eu tô falando assim, até mesmo o próprio Sobrevivência é, naquele contexto, sim, sim. entendeu? Ai, porque quando A a mulher tinha circuncisão, cura, a a circuncisão é por causa circuncisão, disso também. não poder tocar a mulher quando ela está menstruada, é tudo É, para reduzir a infecção é, e a proliferação de doença. sim, Você exatamente. sabe por que que o celibatário, a virgindade, isso é assim, para explodir a cabeça das pessoas. Por que que a virgindade da mulher foi colocada como o suprassumo? Foi quando surgiu a propriedade privada na humanidade. Porque o que que acontece? A herança antigamente passava para o filho mais velho, Uhum, necessariamente. uhum. Se a mulher não era virgem, não dava para saber se quando ela casou ela já estava grávida ou não. Então, qual era o único jeito? E Pra quem manter, detinha todas as propriedades eram os homens. sim, E assim, você não consegue garantir, você sabe quem é a mãe, o homem é quem é, é a mãe que você que é. Hoje a gente tem o DNA, que é uma coisa muito recente, se a gente muito. parar a história da humanidade.
Então, quando começou a surgir os feudos, as propriedades privadas, qual era o único jeito de falar? Que A ela minha é. propriedade não está indo para outra linhagem. Essa Uhum. mulher foi virgem. Foi aí que foi falar: não, Maria tem que ser virgem e a mulher tem que ser virgem. Só isso. O, Sabe por que o celibatário do padre também entrou em questão? E aí na Igreja Católica o padre tem que ser celibatário? Dinheiro também, porque aí o padre casa, tem filho, pá, e vai é pro quem filho? É. tá. Não, quem vai sustentar o filho quando o padre morrer? Não, e tem também o fato de que tudo que a pessoa tem quando vira padre é da igreja, né? E, E né, aí então, iria para a família, entendeu? Então, não tem nada a ver com sexo, do sexo ser pecado ou não. sim, É só por conta de disso. concentração de Propriedade dinheiro. privada. É. É o capitalismo mostrando Né. sucesso. Você sabe que no judaísmo a linhagem é materna, ela não é paterna. Porque é a Só única que linhagem que você pode garantir. só que existe aquela contradição de que a herança vai pro da linhagem paterna, né. E aí existe essa contradição, mas assim, para você ser judeu, você precisa ser filho de uma mãe judia. Sim. Não vale se a sua mãe for de uma outra religião, se seu pai for judeu. Você não pode ser considerado judeu, né, é muito porque é garantido que você é Não, de garantido, linhagem de judeu, né. exatamente. É É, garantido. é, A mãe você sabe quem é, é, porque saiu dali. O pai é quem a mãe disser que é. é, exatamente. Você entendeu? Se não sair um ruivo de um casal japonês, Exatamente. entendeu? Então, assim, aí a gente entra na questão do capitalismo, da Uhum. misoginia, por isso que queimaram as bruxas. Sim, sim, Então, porque lá atrás, antes de surgir toda essa bagaceira, as sociedades elas eram matriarcais. muito antigamente, né, mas é Não, muito, muito antes, milhares é. de anos atrás. Então, Porque até a sociedade celta que a gente, né, que a gente tem essa que pra gente, né, é muito interessante, ela ainda era uma sociedade patriarcal, porém com um pouquinho mais de igualdade. a mulher tem mais poder dentro do Sim, casamento. sim. Ela no a parte dos os celtas, eles tinham um pouquinho mais de igualdade do que as religiões monoteístas são extremamente patriarcais, né. Tanto que aqui na Irlanda, apesar não, também por conta de toda a opressão que as mulheres sofreram aqui da Uhum. igreja, as mulheres aqui botam para fuder em cima dos homens sem dó, Sim, sim. sem dó. Mas elas também têm essa coisa da mulher, dessa genética mais celta também, né, que eram guerreiras, né. Porque que eu sei que tá dentro de casa, mesmo quando o homem mandava, as mulheres não baixavam a cabeça. Podia tomar porrada e fazer o cacete, mas não baixava a cabeça, né. Que Não, infelizmente sabe que assim, elas têm essa fibra, são sabe? rebeldes, é. Por isso que as lavanderias aqui duraram tanto quanto durou, porque as mulheres falavam assim. É, é. Isso também é uma coisa horrível, né, gente, eu nem E de pensar que a última lavanderia foi fechada no final da década de de 90. 90, de 90. Eu tive Não um podia namorado, divorciar até acho que 2005. sim. Não, até hoje, para você divorciar, você tem que ficar 2 anos 2 separado. anos, é. É um E disparate, há pouco tempo atrás era 5. sim. E eu tive um namorado que ele é bebê de lavanderia. É, Ele foi tomado da mãe dele e foi dado para adoção. caramba. E é uma coisa super delicada, assim. É, Ele sabe que é, mas assim, ele não quer saber quem é a mãe dele, morre de medo de saber. Então, assim, é uma é um dívida. tabuzão ainda, né. É, É um é tabuzão complicado. ainda. Inclusive, acho que foi em 2022 que a igreja foi obrigada, processo na justiça, a liberar os Sim. arquivos para quem quisesse saber, porque até então eles não falavam. Hoje, acho que desde desse ano passado, que eles têm o que eles chamam de o Redress Scheme, que é o esquema de suporte para, né, vítimas das mother and baby, que eles chamam, né. E e todos os, por exemplo, a HSC, o do medical card, por exemplo, né, do cartão de medicina, o pessoal que lida com o redress, eles têm que ter uma sala só para eles, não pode trabalhar nem remoto. É uma sala fechada, porque é uma coisa são dados tão sensíveis que você não pode nem trabalhar ali
com outras coisas, né? Então, eles precisam ter uma sala somente para quem tá atendendo o redress scheme. Acho honrável, mas deixa eu te contar uma fofoca. Vamos lá. Ai, eu já Vamos sei. lá. Mas o cybersecurity aqui é uma piada. Eu recebi uma carta do HSE, acho que ano passado, ano retrasado. Lembra do cyberataque que a gente teve durante a pandemia? Sim. Roubaram todos os meus dados, prontuário, PPS, todos os Sim. meus dados. Aí me mandaram uma carta para me informar, pedindo perdão e que a Guarda estava investigando. E nada. E não dá em nada. Nada, nada, nada. Daqui a pouco, sei lá, se vão descobrir uma empresa com meu nome, Uhum. porque eles podem fazer, eles têm tudo. Meus exames de Tudo, né? sangue, tudo, 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 absolutamente tudo. Status imigratório, status tributário, status Sim. médico, absolutamente tudo. Ó, a empresa que eu tô contratada, né? Eu trabalhei 2 anos aí, 2 anos e pouco, com o Medical Card. Que é na empresa terceirizada. Então, assim, eu sei como é que como é que é a segurança. Uma pessoa que teve que fez um curso para tirar certificado na parte de segurança da informação, eles mudaram muito, restringiram muito, mas ainda assim não é suficiente. Eu preciso fazer xixi, Vai lá, vai peraí. lá, vai. Tá, voltou. Então, olha, essa parte de segurança da informação aqui É uma piada. é uma piada. É literalmente uma piada. Estão melhorando, né? Até porque agora, com as leis, eles têm que melhorar, né? Mudou várias leis né? Se não melhorar, vão ter que dar uma, porque senão não tem Fingir ISO, melhor, no mínimo, né? não tem Não ISO. posso dar, não posso dar informações por questões de confidencialidade e porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, É, mas é isso. E, você veio pra Thay, né? Você comprou sua casa aí. E, e você tá gostando daqui de Thay? amando, eu Tá. tô amando. Você morava onde? Em Navan? Não, eu morava em Ashbourne. Ashbourne é Dublin, né? É na divisa do condado de Dublin com Meath. Ah, tá, tá, tá. E que você achava de lá? Quando você chegou aqui, você foi direto pra Dublin? Fui direto para Dublin, fiquei morando em Dublin até de 2015, agosto de 2015 até julho de 2017. Aí eu mudei para Ashbourne, porque o noivo príncipe morava lá, então eu fui morar lá. Aí Sim, fiquei acho lá, ótimo. aí fiquei lá, aí saí de lá em 2022, fui morar em Dunshaughlin, que é ali do lado. Peraí que tem uma criança chorando. Vem aqui, Eita. vem cá. Olha aqui, minha filha, Oi, adora Roxy. a porra toda. A minha tá dormindo ali atrás. Nem dá É. pra ver por causa da coisa, mas a gatinha tá dormindo. Aí eu fiquei lá um ano e meio quase. Aí voltei, aluguei um outro lugar em Ashbourne e aí comprei aqui ano passado. Vim para cá em novembro de 2024. E é legal, né? Aqui eu gosto muito de Jatai. O povo não. O povo falou mal pra cacete e tal, mas depois que eu me mudei, pra criar criança também é muito bom. Assim, é uma cidade que tem o que você precisa e o que não tem está perto o suficiente para você ir buscar. 15, 20 minutos. É seguro, sim. Sim. Ai, porque não sei o que. Velho, não existe Lugar. mundo, entendeu? Assim, é seguro, sim. Tem trem, tem mercado, tem praticamente tudo. É uma distância razoável de Dublin, Sim. então dá para você ir de carro, dá para você ir de trem. Então, para mim, e é economicamente acessível. Porque, Você assim, trabalha todo dia no escritório? Ou... não todo dia, não. Teoricamente, 3 dias no escritório, 2 dias em casa. E, assim, quando eu fui comprar, eu pensei, vou morar longe ou arrisco alguma coisa em Dublin?
pelo preço que eu comprei, a casa é antiga? É. Só que ela é uma casa muito boa, muito bem cuidada, porque ela foi ocupada pelos donos. Sim. Não era uma casa alugada. Então, o BER, que para quem está assistindo é a eficiência energética da casa, é B3. É Eu sério? consegui Isso é muito bom. é, e eu consegui o financiamento ecológico, né, que eles falam Green Mortgage. Então eu pago um juros ainda menor, porque a casa tem uma eficiência energética muito Putz, boa. E tem excelente, eu só precisei pintar caramba! e colocar minhas Para coisinhas. uma casa antiga, B3 é muito bom mesmo. Porque tem um e assim, lembra da tempestade que teve em janeiro, que saiu o telhado Sim, voando, não sei o quê? nada. Nada. Aqui Eu foi um ouvi uns trampolim só. Eu ouvi uns rangidos, porque aqui a parede, vocês olha aqui a grossura da parede externa, É, não dá pra ver que tá cortado na tá? câmera. É, é dessa largura aqui a parede externa e é de É pedra. pedra. A casa não vai acabar, não vai destruir. A parede interna a gente derruba e põe outra, mas a casca é É, indestrutível. Aqui, ó. Então, assim, e aí eu tenho meu quintal. Então, assim, eu tenho uma qualidade maravilhosa aqui. E sim, com o dinheiro que eu comprei essa casa de 2 quartos aqui, eu ia comprar um muquifo de 30 metros sim, quadrados uma em Dublin, kitnet caindo aos pedaços. com mofo, sem janela. Eu falei, não, Mas é absurdo em Dublin, gente. E tá tá, ficando ruim, quanto mais, mesmo indo pro interior, já tá subindo muito, mas mesmo assim. tá. Aqui na rua, as casas do tipo da minha já tá 50 mil mais caro do que eu paguei. É. Quando eu mudei pra cá, o aluguel tava 950 e eu tenho uma landlady que ela é muito boa, assim, então a casa não é uma empresa, é, é um casal que comprou a casa pra investir, né, pra ter, sei lá, a aposentadoria deles. E eles só têm essa casa aqui. E o aluguel 950 só aumentou depois do Covid, né? E ela aumentou pro limite que ela podia. Ela não foi mais do que. Porque eu tenho RAP, né? Então, eu pago o aluguel todo que ela recebe, né? Não é o que eu pago, mas o que ela recebe é 1.112 para uma casa de 3 quartos, um puta quintal, é num cul-de-sac aqui dentro do condomínio, né? Que é um condomínio aberto, não vou entrar muito em detalhe, mas então, assim, para as crianças é ótimo. E se você for ver os valores hoje aqui das casas, acho que por 1.500 aí tá difícil. A minha casa, se eu for alugar hoje, é 1.500, É, 1.600. entendeu? Mesma casa de 3 quartos, assim, é pequena, assim, em termos de espaço, ela é mal distribuída, né? Eu sempre falo isso. Se a casa fosse minha, eu já tinha mudado uma porrada de coisa aqui, mas como não é, mas para uma casa de 3 quartos, no lugar onde entendeu? Tá Você não ótimo. acha para esse valor mais, né? 1.100 tá preço de quarto, amor. É, é. Quando eu Quarto. vi isso, eu fiquei tipo, puta. Foi isso que eu pensei, assim, quando eu separei do meu ex, eu fiquei assim, aluga um lugar só para mim ou aluga um quarto em casa de família. Porque eu também não queria ficar dividindo com gente aleatória, Sim. porque é encheção de saco. Eu Você queria fez paz. muito isso quando chegou Porque, aqui? Dividir quarto, essas coisas? É, lógico. um saco. Ah, e aí, assim, eu tenho sono leve, eu tenho a minha rotina de sono, então eu precisava de um quarto só meu, etc. Então, eu fiquei morando, alugando em quarto de família por 4 anos, de 2020 a 2024. Engolindo sapo, aguentando todo tipo de coisa, mas guardando dinheiro Sim. com um propósito. E agora eu tô aqui, eu tenho a casa inteira para mim, eu faço o que eu Uhum. quiser, É. cago de porta aberta no É banheiro, isso que eu tô ia falar. Isso que eu ia falar, não, dá pra cagar de porta aberta. tá. Eu nem sei mais, eu tenho que, quando eu tô fora daqui, eu tenho que me policiar quando eu tô na casa de outras pessoas, de fechar a porta, porque não é mais um hábito que eu tenho. E aí eu pensei, ai, a casa de 2 quartos, talvez eu alugue o segundo quarto para ajudar a pagar. Aí eu falei, é o É quê? verdade, eu não sei se Eu vale a vou pena. gastar esse dinheiro com qualquer coisa. Não, É. minha paz não tem preço. Então eu fico aqui, eu curto. Das 7 horas da manhã eu acordo, porque eu tenho uma rotina de sono muito estabelecida, Uhum. quando dá insônia e tudo mais.
Então eu acordo, eu vou lá, faço um café, vou ali para o quintal, eu fico olhando, eu me sinto tão abençoada, meu quintalzinho, minhas coisinhas. No quintal aqui, você olha para lá assim, tem um murinho de pedra, Eu vi com quando as você me flores. mandou o ritual, né, de acho que foi o quê? Foi Beltane? Foi Beltane, não foi? Você mandou a foto do seu altarzinho ali fora? Com a oferenda. É, que eu vi o murozinho de pedra. Eu falei: "Ai, que coisa mais linda". E aí, do outro lado, quando você olha para trás assim, tem a torre da igreja aqui da rua. É a coisa mais linda. No outono, inverno, então, no inverno Nossa, principalmente, fica bem bruxona, assim. aham, Ai, é a coisa mais. eu Eu amo. sou apaixonada. Então, assim, valeu cada esforço, cada renúncia que eu fiz, valeu mais do que a pena para hoje ter o E meu nasceu, lugar. Quer dizer, nasceu. da Roxy, né? Eu tô aqui porque É, ela não sabe escrever. você é só cuidadora, né, que mora na casa Sou a da representante legal no mundo dos humanos. é, É, menina, que vou bonitinha. Quantos falar um anos esse ela tem? fala assim: Oi, "Oi, Rocky. Quantos anos tem a Rox? 4 anos". 4? Ai, coisinha linda. Né, meu amor? E a coleirinha com o nominho, gostei, gostei. Eu tenho uma gatinha só, né, que é a Shadow. A gente fala que é gatinha de meu pai que fala, né, que toda bruxa tem uma gata preta. Eu falo, eu falo assim: "Ah, gente, gato preto porque, né". Eu gosto muito de gato, só que eu sou Felícia, né, então os gatos olham para mim e falam: "Ai, me deixa em paz". A minha, às vezes, tem uma foto da minha filha segurando ela, assim, quando ela era pequenininha, segurando ela, assim, pra tirar uma foto, e você vê a cara da gata, tá muito engraçado, porque ela tá com aquela cara de, tipo, parece desenho animado, sabe aquele bichinho, tipo: Ah, "Ah, que saco". Tá muito a foto tá muito engraçada, assim, porque ela é muito Felícia, né, só que a outra que tá acostumada. A gata tá acostumada, então ela já dá aquela ela acha legal que as crianças vão brincar com ela, só que ela quer brincar também, né, e gato pra brincar, daí eles ficam: "Ai, ela me arranhou". Deixa ele em paz. dá espaço para o bicho. É, o bicho se defende legal, né. E você eu acho que tem mais alguma coisa que a gente pode trazer de você? De mim, o que você quer saber? Eu não sei, acho que eu esgotei, a gente falou de tanta coisa, foi muito legal, eu gostei muito de fazer esse Anos de episódio. Irlanda, 10 várias anos. camadas de personalidade, É, recrutadora, cuidadora, consultora de carreira, deu pra bruxa, falar bruxa, comunista, anticapitalismo, comunista, macumbeira, adoro. feminista, abortista, comunista. A vergonha Ai, da e a minha família acho que tem um sentimento muito ambíguo a pois meu é, respeito. Eles admiram muito as pois minhas é. conquistas, mas eles olham assim: É, "Como pode?". então a mesma coisa, é que os meus não são religiosos, mas são bastante de direita, então às vezes: "Para de falar de política no seu canal", eu falo assim: "Mas eu vou falar de política porque eu Política. gosto". Não, e não é nem questão de gostar, gente, é necessidade, porque tudo é política. A Sim, política influencia no que você come, no que você sim, bebe, onde você mora, inclusive na qualidade dos alimentos que chegam na nossa mesa. tudo, Tudo tudo. isso é É, a pessoa fala política. assim: "Ah, eu não sou", eu vi um vídeo falando assim: "Ah, eu não sigo política, eu não sigo política", mas a política segue você, então, né, é bom você ficar atento. Mas eu falo porque eu gosto, assim, eu acho muito interessante o xadrez político, né, eu até escuto o xadrez verbal, que é sensacional. Mas e eu falei assim: "Eu vou trazer um ponto de vista que tem pouco", como a gente conversou no começo, né, tem pouco comunista, tem pouca gente de esquerda, tem pouca gente sensata no YouTube, porque os algoritmos, obviamente, que Não eles entregam. não E entregam, isso né. não é política. Isso é É só a política. gente ver o que está acontecendo no Brasil hoje. Sim, Eles fizeram porque, assim, o capital é dono dos meios de comunicação, que é o que forma opinião. Não existe opinião sim. imparcial, né. Então, aí forma a opinião das pessoas. As pessoas acham que elas são ricas. Pois é. E aí a taxação do IOF: "Cara, você é pobre, você não vai ser afetado pelos impostos dos Sim, ricos. sim. O IOF vai mudar pouquíssima Coisa coisa na é. sua vida". Sim, e eu falo: "Cara,
uma das coisas que eu achei que foi muito bom, mas assim, acho que demorou muito, foi a esquerda começar a usar Os os meios, meios de comunicação. Demorou demais para fazer isso. mas é por isso que a gente teve esse retrocesso todo. Vamos ver como é que vai Então ser ano não que é vem. assim, eu não estou defendendo o PT, porque É, eu não sou as petista, pessoas acham eu que o sou PT é muito de mais esquerda. radical que o É, PT. Acho o Lula uma figura muito ambígua, entendeu? Assim, se a gente for falar de política e for falar, e o Lula, a gente vai ter que tirar horas só para discutir. Mas exatamente. é inegável que o governo dele, apesar de flertar muito com o capital, com o Ele neoliberalismo, é um com a direita, social-democrata ali, né? mas ele fez muita coisa pelos pobres. E eu vi isso acontecendo de perto. Meu pai tinha um mercadinho de bairro onde a gente morava em Paracatu. Então, eu vi famílias que na década de 90, final da década de 90, início de 2000, no domingo comprava uma carcaça de frango para ter o almoço de domingo. A Uhum. carcaça do frango. O que tem numa carcaça de frango? É só para pegar o gosto mesmo. Gosto, é. E aí eles passaram a comprar a porra do frango. Faculdade. Faculdade, o projeto Ah, Luz todos. faculdade tipo, ficou é bastante capitalista, porque realmente você tem mais acesso à faculdade, mas você tem que pagar também. Porém, tem o acesso. Então, assim, a gente fala que o E PT ele teve o não é de ProUni esquerda. também. Porque o governo anterior, você tinha o crédito estudantil que depois você se fudia para pagar. Ia virar os O Estados governo Unidos. do PT veio depois e falou assim: não, é ProUni, é de graça, É, ainda dependendo do curso você vai ganhar a bolsa. ia virar Estados As Unidos, né? cotas, o programa Luz para Todos, porque quem está no eixo Rio-São Paulo, ali Sudeste, eles não sabem que até 20 anos atrás tinha gente que não tinha luz. É, é. E não é só em área rural, não, era inclusive em área Uhum. urbana. E que custava um absurdo para você puxar luz para Sim. sua residência. Então, eles colocaram o programa Luz para Todos. Então, assim, são muitos programas sociais. Então, só que eu não sou petista, eu sou de É, esquerda, uma extrema esquerda, mas eu não sou eu sou fanática. esquerda radical também, mas o que as pessoas não entendem é que quem é de esquerda mesmo entende que o PT não é de esquerda. Porém, se você me der um Bolsonaro e um Lula, Você quer um picolé de giló, um picolé de bosta? pô, né? Né? Eu vou no Digiló sem medo do amarguinho, mas assim, é aí que eu falo, se você me colocar um Tarcísio e um Lula, eu vou na porra do Lula de novo, porque assim, O problema é que, assim, inclusive, o problema não é só Bolsonaro e Lula, o problema sim, é o Congresso. Porque o Lula está lá tentando taxar os bilionários, que são 250 é, pessoas no Brasil, é. e o O Congresso Congresso, 80% do Congresso são as pessoas mais ricas do vetou. Brasil. E aí autorizaram aumentar o número de deputados e aumento salarial. Como assim? Não era para cortar É, gasto? é. E eles não passam lei por jogo político, porque eles querem mais dinheiro. Sim, E sim. aí vem esses malucos, tipo aquele Nicolas lá, e ficam o quê? Vão lá e vão falar assim: "Ah, porque foi o governo Lula que não deixou que não sei o quê". E as pessoas não olham em quem votou contra projetos sociais. E quando olham, ainda vão na desculpa, sei lá, cara, eu não sei como é que as pessoas acreditam nas desculpas fazem Preguiça, questão. preguiça e burrice. Cara, é é uma É revoltante, é e é é desgastante. O que me dá esperança é que o mundo vai acabar logo. O mundo, assim, a humanidade. Primeiro, pelas questões climáticas, e segundo, porque a Terceira Guerra Mundial já está batendo na porta. já tá acontecendo se deixar, né, Então, que assim, bora tomar Fantaúva no café da manhã, porque daqui para é, frente é só para trás. olha, tá Então, assim, vai acabar. Então, sim, sim, porque as catástrofes climáticas estão se agravando ano a ano. é. E em vez da gente ter, né, a gente fica elegendo gente que só quer regredir, né. O capitalismo não é sustentável. Não Sustentável é, no sentido ele não se ele é sustenta. de fundo ilimitado num lugar de recursos limitados. Ilimitados, é. A França está querendo. Eu arrumei uma briga no LinkedIn essa semana. E A França está querendo taxar, assim, taxar pesado as empresas de fast fashion.
que é o quê? Roupa de pobre. Sim. Aí eu, por conta das condições salariais, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o Uhum. desperdício, a emissão de carbono, eu falei: "Ué, e a Lelis Blanc, Christian É, Dior, Chanel, vocês também vão taxar essas? Porque elas emitem a mesma tanto coisa. quanto ou mais, São feitas no mesmo lugar até. no mesmo lugar, também usa de mão de obra similar à escravidão, e aí? É só para roupa de pobre ou a roupa de rico também vai ser super Que também taxada?" não é similar à escravidão, né, acho que hoje eles já provaram que não é exatamente assim mais, né. Ou se você for ver, né, não é mais tão pelo menos na China, melhorou, só que ainda tem muito problema com a China, tá. Mas sim, Mas não, a China não é esse monstro que eles movimento fazem ser. chinês, sim, é porque, assim, o custo humano do desenvolvimento chinês foi muito Foi grande, absurdo, muito polêmico. foi absurdo. Mas, assim, a Dior, Lelis Blanc acharam confecções em condições análogas à Sim, escravidão, sim. porque também não é só Não China, é é só China. É. Marrocos, isso vai todo para o sul global, Uhum. não é só China, é o sul global. Sim, sim. Então, é igual o caso do Brasil com os bolivianos. Vai lá para o Bom Retiro, para o É, Brás, cutucar lá as confecções para você ver. é verdade, é verdade. A Zara foi pega no Brasil com É. Não, e outra, assim, você vai taxar, vamos taxar onde realmente causa impacto. Ah, tá, causa um impacto grande? Causa, mas não é começando de baixo, né, às vezes que você tem que começar de cima, não dá. ó, já diz o ditado: "Para baixo todo santo ajuda", então começa de cima É, e desce. exatamente. Para descer é mais Mas não fácil. interessa pra eles, porque quem Não, tá no eu vi um estudo que falava que se você pegar a fortuna das 3 pessoas mais ricas do mundo, você dá o acaba resto. com miséria, É, é. no mundo inteiro. Tá Só o 3 a para fortuna do Elon salvar Musk que ele tá 7.997.099. a fortuna do Elon Musk tá tentando ir pra Marte lá, em vez de que é um projeto, assim, que não vai ser tem vários E não reservas. tem como É, colonizar, não, não pelo tem, menos não agora e não num futuro próximo, não né. vai, a humanidade vai Então acabar, não tem é, essa de bunker, não vai, vai foder com todo então mundo. assim, dava pra alimentar tanta Dá gente, para resolver o resolver, problema da miséria no mundo. né. As pessoas Querem. não entendem que a miséria ela vem da retenção de capital. E da exploração, É, porque não tem essa. Os pais do Tem muita gente que não sabe que os pais do Elon Musk eram tinham mina de riquíssimos. esmeralda na É. África. A pessoa Tá fala que o uma cara não veio do nada, eu falei: "Do nada veio vinha cacete", sabe, porque ele teve a ajuda do pai. Porque eu tenho uma piadinha muito legal com a minha do nada, do nada. Mas assim, são gerações de exploração em cima de Sim, sangue e morte, sim, sim, escravização de pessoas, de sim. humanos. Então assim, porra É. que pariu. Não, ó, você quer fazer um episódio só disso? Topa? Podemos, a gente Vamos? define a pauta e a gente faz. Topo muito, muito. A gente pega uns vídeos pra fazer react, bora fazer. Nossa, O que que você prepara os acha? pi pra colocar nas minhas palavrões, porque Eu eu nem fico, coloco filme, porque, como diz, as ventas abrem cara, o de meu ouro. canal, ele tá assim, tá crescendo muito, mas assim, extremamente devagar, e tem vídeo que eu coloco lá que às vezes, sabe, eu falo: "Nossa, são vídeos muito bons", e não tem nem 100 visualizações, isso me deixa tão puta. Mas assim, foda-se, eu tô fazendo, pelo menos agora eu tô me divertindo, que eu não tô mais trancando tantos assuntos, né. E eu falei: "Cara, eu não vou colocar pi, porque eu não tô monetizando ainda, então vai sem pi mesmo, o que não vai desmonetizar o que não dá pra no que tá monetizado, então faz sem pi mesmo. Pode falar palavrão, tá tudo certo. Foda-se. Que foda-se isso, pode falar. Fazer o quê, cara?" Conversar com você. Adorei, Candy, adorei. Vamos. Vamos marcar mais conversas. Sim, sim. Então a gente vai, Conversas encerrar esse comuns. episódio e vamos convidar a Candy de novo. Voltarei. E, eu tô achando ótimo ter alguém que eu possa falar as coisas, porque normalmente tem que tomar um cuidado tão grande, Risaria. porque e isso tá me irritando tanto. E então eu tô terminando o episódio
das religiões, que eu prometi já, mas o seu episódio vai sair antes, porque eu preciso colocar o vídeo lá. E o outro vai demorar um pouquinho mais. Eu tô esperando uma pessoa que é do Islã, uma pessoa islâmica, né, daqui de Carlo, pra tirar algumas dúvidas, porque eu não quero falar merda. Então eu tenho que esperar isso daí pra tirar o vídeo. Mas vai entrar o vídeo da Candice, você precisa mandar foto. Mandei, Mandou? mandei, Eu não recebi, mandei. não. Enfim, Ah, será que eu mandei errado? a gente, daqui a pouco a gente vê isso. Mas eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo. Eu tô super feliz de estar fazendo esse tipo de episódio de novo, que eu adoro. E foi muito bom. O bate-papo foi muito bom. A gente foi para tanto lugar diferente, mas é isso que eu gosto. É um bate-papo mesmo, né? Sim, não, foi muito gostoso. E eu queria agradecer a todo mundo. Não esquece de dar o like, por favor, porque com Vai like cair o dedo, porra! é isso aí. Inferno! Ó, Só o YouTube que vai ganhar dinheiro agora? dedinho no like, que é para espalhar o episódio, né? Para o YouTube entregar o episódio. E se inscreve no canal, você não tá perdendo nada. Se inscreve no canal, que aqui só tem a ganhar, porque a gente não tem. Eu não tenho, né, costa quente com nada, ninguém tá não tem promoção de nada, então a gente tá aqui falando na honestidade, sem rabo preso, né? E muito obrigada a todo mundo que continua aqui com a gente no agora dissonância organizada. E, Candice, você quer dar suas palavras finais aí? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, porque quando a gente recebe um convite desse, significa que talvez por acaso eu possa ter algo relevante a E tem compartilhar. muito. Então, é um privilégio, eu sou muito grata, espero que alguma coisa de relevante chegue a alguém. Sim, E foi muito legal, gostei muito. Espero voltar para mais bate-papos vamos e voltar. vamos taxar os bilionários, Sim, sim. Taxação para os bilionários, né? taxação para os super ricos e o fim da escala 6 por 1. Sim, exatamente. Fim da escala 6 por um, taxação para os super ricos e a Palestina livre também, né? Porque Palestina tá livre, sim, complicado. sim, Tá são as difícil, 3 que né? Então ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência e um beijão grande. tchau.